Deixa eu ligar meu telefone. Só basta você me ligar. Ah. Bolsonaro 2022. Hashtag. Boa tarde ao pessoal aí que tá entrando na live agora. Vamos começar nosso podcast aqui. O entrevistado de hoje aqui é Deus no Comando, um jogador que joga com a gente aqui, que é bastante religioso. E a gente vai discutir algumas coisas aqui sobre religião, sobre jogos, enfim, né? Um debate sensato, sem muita confusão. E aí, Deus no Comando, você quer iniciar aí esse podcast aí, falando o quê? Vamos iniciar aí. Opa, cara, Guilherme, acho que é bem padrão a gente não reforçar uma coisa que a gente não veio falar de religião, a gente veio falar sobre Jesus. Então vamos lá, então. Vamos lá. Pode começar a fazer. Não, você que vai fazer, ué. Você que é o entrevistado daqui. É, você sempre nas suas jogatinas aí, você tem falado pra gente aí de Deus, tem pregado algumas coisas, tem até destinado a nossa administração aí, pelo fato de que você, né, quer seguir os caminhos religiosos seus aí. E ontem eu até andei dando uma estudada sobre religião e games, né? Pra saber o tanto que a gente tá pecando, né? Sim. Eu queria que você entrasse um pouco nisso aí, falasse o que você vem falando com a gente aqui há muito tempo, né? Eu particularmente não sou um cara, vamos dizer assim, beato de igreja, fico 100% na igreja, mas sou um cara religioso, eu acredito em Deus, sim. E acredito que nesse joguinho nosso aqui tem gente de tudo quanto é religião, de tudo quanto é credo, tudo quanto é país. Acho que até é gostoso o fato de ter pessoas com pensamentos divergentes. E é por isso que eu vim trazer esse tema pra galera aí. Entendeu? E eu queria que você me iniciasse aí, falasse um pouco mais, por que você saiu da administração, por que você a gente resolveu abrir esse tema. Entendeu? Então vamos, entendi. Galão, o principal motivo que. Vamos chegar ao ponto. Falar uma coisa assim. Quando uma pessoa ela se dedica tempo demais e perde a prioridade em outras coisas que são mais funcionais e mais que necessita de mais atenção, ele tá fazendo errado, certo? Como você tem seu trabalho, mas vamos dizer que você larga seu trabalho e vem jogar na manhã. Isso vai prejudicar você, certo? Sim. Então vamos lá. Eu tenho me afastado um pouco do jogo, já tinha até parado de jogar um jogo que eu jogava, porque muitas vezes a gente trocava algo por Deus, né? Eu sempre leio a palavra de Deus todo dia, leio todo dia o que Deus tem para mim, eu faço do meu devocional, meu secreto. Isso faz que muitas vezes a gente, por acontece alguma coisa, vamos dizer, eu vou sair 8 horas, daí 8 horas acontece um problema bem no momento, só tem eu, isso muitas vezes, muitas vezes, como eu posso falar, não desvia. A gente faz atrasado, muitas vezes a gente fica cansado porque a gente está cuidando do servidor, tais coisas mesmo, porque a gente tem um comprometimento, mesmo sendo administrador, mesmo a gente querendo fazer certa coisa, porque mesmo sendo administrador, a gente cuida da comunidade, mesmo recebendo, a gente está aqui para fazer o nosso melhor, entende? E com isso eu estava ficando muito esgotado porque estava acontecendo, e eu estava muitas vezes parando de ler a Bíblia quanto eu lia, ou ler como eu lia. Daí eu resolvi parar, sair da administração, entende? Entendi. Então é isso que te levou a crer. Você não se via como um pecador, né, Deus no Comando? Não. Todos nós somos... Se me conhecesse, eu sou o maior pecador do mundo, viu?
Não há ninguém mais pecador que eu, não. E ontem, depois que a gente tentou abrir esse debate aí, eu fui ler um pouquinho. Pode falar. Eu resolvi ler um pouquinho sobre os games. E assim, eu tô fazendo mais ou menos o que... Porque os games online, esses jogos online aí, eles vieram, né? São coisas modernas, né? Antigamente não existia isso. Existiam Sim, jogos de azar, né? A pessoa que usava né, jogos de azar aí é antigo. E fala sobre jogos na azar na Bíblia. E não fala sobre jogos online. E aí eu fui Sim. pesquisar um pouco sobre o que a Bíblia fala sobre jogos online, né, alguns artigos. Aí pesquisei muito pouco, né, não entrei muito a fundo. E eu descobri que o Reação faz muita coisa que propõe, né? Ontem a gente estava entrando numa discussão aqui sobre o mundo melhor, né? O cara criou a casa dele sem grades. E o Shogun tava falando que tava tudo escrito aí nos livros sagrados. Era simples você ser um bom ser humano. E ontem eu fui ler, eu comecei a perceber que a gente segue um pouco o que a Bíblia pede, né? Não fala diretamente sobre os nossos jogos online, mas fala. Né? Fala que a gente tem que ser um bom jogador, que a gente tem que respeitar o outro, que não tem que ficar se xingando, que não é aconselhável jogar jogos demoníacos. Apesar do nosso jogo aqui ser um jogo voltado para a guerra, né? Uhum. Mas mostrou que a gente, por mais que a gente tenha esse hobby, né? Eu considero isso um hobby, uma diversão, a gente não está afetando ninguém, só está ali passando o tempo da gente. E o que eu acho mais fantástico nesse mundo virtual é o que a gente faz aqui, né? Esses bate-papo, esse carinho do público aí, essa parte de doação, né? Essa parte da gente trabalhar em equipe. Então são coisas que a gente faz até um bem para as pessoas mais jovens que estão jogando. E eu andei pesquisando muito disso. Eu não vi como algo diabólico, eu não vi como algo ruim. Existem muitas coisas ruins nesse mundo virtual aí. Uma delas é essa falta de educação, que a gente sempre tenta falar para as pessoas não agir dessa forma, né? E vi que também que tem o que a Bíblia fala é sobre os excessos, né? Então muitas vezes a gente comete o excesso de ficar quase o dia todo jogando, esquecendo um pouco de outros afazeres para estar envolvido nesse mundo virtual, né? Então essa relação de games, religião, Deus, tudo, elas querendo ou não tá amarrado. Tudo que a gente faz na nossa vida tá amarrado. E lá tava falando um pouco sobre disso, né? Existem algumas coisas que são erradas, né? O que eu falei aqui, isso que o Reação prega há muito tempo, de maturidade, respeito, educação e cordialidade. Lá um pouco falou sobre isso, esse artigo que eu li, né? Esse artigo aqui eu vou até deixar disponível para vocês aqui, para quem quiser ler, né? Fala sobre os erros das pessoas quando elas vão para o mundo virtual jogar, né? E eu queria que você também entrasse nesse assunto aí e falasse sobre um pouco disso aí. Vamos lá. Vamos dizer que você é um semeador. E você tem uma certa plantação. E dessa plantação começa a dar muitos frutos, muitas coisas muito boas para você. Mas isso começa a sugar o seu tempo com a sua família e até seu tempo com seus irmãos. E com isso começa a pesar o seu fardo e com isso você não tem mais tempo para se dedicar às outras coisas principais. Vou fazer uma pergunta para você. Mesmo que você banque a família, mesmo que você faça tudo, você tá vivendo uma vida certa? Olha, cara, eu acho que o certo, viu, Deus no comando, é para cada um, né? Deus colocou a gente aqui para viver, né? Eu sei que você é um cara que tá indo pro caminho de ser pastor, ser padre, né? Eu acho que também você acaba excedendo aqui, porque você acaba participando de um meio onde existem ateus, existem pessoas de Umbanda, existe gente judeus, existe gente de tudo quanto é tipo. E quando igual você iniciou a conversa aí pra gente falar um pouco de Deus, eu acho que cada um sabe o que faz, né? Uma coisa bonita que a gente transmite aqui dentro do Reação, que eu vejo, é ajudar ao próximo. É ajudar a comunidade, fazer a comunidade desenvolver, né? Criar laços de respeitos, né?
entre as pessoas. É igual quando começou esses latinos virem pro servidor, e eu vi alguns jovens excedendo aí, falando, não, que tem que tirar esses caras daí, latino é tudo burro, no argentino boludo, e começou aquela putaria toda. Eu, como cristão, né, e junto com o Serra, com as outras pessoas que estão aqui na fundação, falei, eu não vou ser xenofóbico, eu não vou discriminar o cara, eu não gosto de discriminação, vamos criar um ambiente para os caras, e foi isso que a gente propôs. Eu acho que cada um vive a vida do jeito que ele quer. Às vezes o seu certo pode não ser o meu certo, e vice-versa, né? E você que é um cara cristão sabe, a gente não pode ficar julgando uns aos outros, cada um age conforme ele acha certo, né? Você procura as suas respostas nos livros sagrados, eu também procuro, mas eu também procuro nas relações humanas, né? Outro dia a gente teve até um episódio aí de um player que chegou lá no nosso grupo, começou a brigar com as pessoas, porque ele mora lá na cidade de Deus e blá blá blá, e aí eu e o Sepa sentamos e fomos conversar com o cara, porque ele vive uma outra realidade, né? E na Galão, realidade... Oi. o que ele quis dizer do semeador para você é que você é um semeador. E esse semeador, não você, mas existe o semeador. Quando ele saiu para semear uma semente, caiu no chão e as aves vieram e comeram. Outra semente caiu em pedras, onde não havia terra. Nasceu, mas como não tinha terra, veio o sol e secou. A outra caiu em espinhos, os espinhos cresceram e detonaram essa semente que nasceu. A questão dele, que ele falou, é que se você semeia o bem, você terá o bem. Se você semeia o mal, você terá o mal. Dessa maneira que ele quis expressar para você. Sim. E Galão também, a questão é a seguinte. Eu vou te falar desse artigo aqui, ó, que eu falei agora há pouco, até abri ele aqui, ó. Pode falar. A Bíblia não fala de videogames porque foi inventado no século XX. Mas a Bíblia tem alguns conselhos que podemos aplicar nos videogames, né? Que é evitar extremos, não se viciar, né? Certo. Ouvir a nossa consciência, né? Então, se você não ser ofensivo, você não usar trapaças, você não usar glitch, não usar hacker, você não usar ghost, que é o que às vezes a gente prega aqui dentro, né? Evitar videogames muito maus, né? Então quando a gente tá ali, aí a gente entra até um pouco contradição, né? Porque é uma guerra, você tá matando um cara, você tá jogando uma bazuca, mas é tudo fictício, né? É um modo de lazer. Mas, né, se você faz isso de forma correta, ouvindo sua consciência, que às vezes eu até falo um pouco sobre competitividade, porque eu não gosto muito de pregar competitividade entre as pessoas, porque isso acaba criando uma coisa ruim, né? Cria uma certa toxicidade, né? Eu prefiro às vezes fazer um evento com outras pessoas que não falam nossa língua para evitar justamente essa falta de respeito uns com os outros, né? Que é o último tema, né? Então evitar videogames maus e evitar respeito entre uns com os outros. Então, isso tudo está aqui na Bíblia, ó. Romanos 14:13, Romanos 14:22, Coríntios 6:12, Coríntios 2:20. Então tá tudo ali escrito, né? Ontem o Shogun tava discutindo aqui com o Galo Cinza sobre as coisas e a gente falou, realmente tá tudo no livro sagrado pra gente ser pessoas boas. E quando o Shogun fala sobre essa semeadura, que você tá semeando algo para alguém, eu vejo essa comunidade nossa como algo que semeia, né? A gente semeia sim, a gente semeia a diversão, a gente semeia às vezes uma pessoa que tá sem algum tempo, alguma coisa para fazer, uma pessoa para desabafar, para conversar. Esse próprio boteco nosso aqui, a maioria das vezes a gente fica aqui conversando, e a gente até resolveu fazer esse podcast aqui por causa disso. E isso aqui é uma forma da pessoa ter uma válvula de escape, né? De escutar uma opinião do outro, né? Às vezes, se você vive na sua bolha ali, eu sou um cara que eu só fico dentro da igreja 24 horas, você vai viver dentro daquela bolha sua ali. Ô, Galão, deixa eu falar agora. Você falou pra mim que eu só, tipo, mais ou menos pego meus conceitos da Bíblia, certo? Você segue alguns conceitos dos homens, que você falou pra mim, né? Não, eu sigo da Bíblia, mas eu tenho os meus conceitos também. Certo, vamos lá. Quando eu vou falar sobre a lei brasileira tem como dar um jeitinho em todo modo, certo? Uhum. Vou fazer uma pergunta pra você.
Porque muitas vezes a gente leva os. Não, Deus... às vezes, ontem a gente estava aqui nos porquê, né? Hoje a gente está nas perguntas, né, Shogun? Mas em vez de você me perguntar algumas coisas, antes de me perguntar, eu queria que você expressasse a sua opinião, porque você já sabe a resposta, né? Você já sabe a resposta da pergunta que você está me fazendo. Então entra num conceito aqui do que você pensa, o que você quer passar, a mensagem que você quer passar para as pessoas. Eu queria que você falasse um pouco disso para mim, entendeu? Ok, entendi. Questão jogos. Os jogos é igual às bebidas fermentadas. Não tem nenhum problema você beber. Não tem nenhum problema você jogar. O problema é quando você muda, faz isso que mude você, deixando-te mais alegre, deixando você mais triste, ou mudando a sua performance, mudando o que você é, certo? Isso é a mesma coisa que os jogos, mas a gente tem que ficar esperto com o que está por vir, o que é. Tipo, em relação à pornografia, em relação a diversas coisas de moralidade sexual, em outros tipos de pecado, e outros pecados. Agora o Squad é um jogo que muitas vezes pode trazer não relação a pecados, porque existe guerras, até na Bíblia falou, até na palavra de Deus falou que existe tais guerras, né? Mas a questão é o seguinte, não é tudo que a gente pode pensar na Bíblia que pode ser verdade. Não, tudo na Bíblia é verdade, mas vamos entender. Quando João Batista teve a visão no Apocalipse sobre dragões, o que a gente pode pensar? A gente nunca viu dragão, certo? João Batista não sabia que existia aviões, entende? Então a gente não... foi uma performance, foi o modo que ele pensou. Quando a gente tem uma visão, a gente tem algum pensamento sobre o Evangelho, a gente tem algum pensamento. Quando alguém tem um pensamento sobre Deus, tem alguma visão sobre uma pessoa, muitas vezes a visão que nós temos também é baseada naquilo que nós pensamos. Vamos dizer, tive uma visão sobre os céus, pensava o céu de tal jeito, tal modo. Se você teve uma visão claramente sobre o céu, você vai saber como é o céu. Mas muitas vezes a gente muda. Vamos dizer, eu penso que Jesus Cristo, ele é moreno. Eu tive uma visão clara, tenho certeza que foi Deus. Vai parecer tudo certo, entende? Mas muitas vezes as nossas coisas mudam. Vamos dizer, agora vamos falar sobre o Squad. O Squad é um jogo que muitas vezes pode te levar a ter amigos, certo? Então não penso que é um jogo de pecados, não penso que é um jogo errado, porque teve guerras, existe guerras, isso não tem como não justificar que não existe, certo? Desde o início da sociedade até a era antes de Cristo, já havia guerras, né? Sim, havia guerras. Mas a questão é que o que Squad faz muitas vezes... Inclusive, até hoje, no mundo de hoje, existem as guerras religiosas, né? Até Sim. hoje, no mundo de hoje. É por isso que, às vezes, eu tenho medo do extremo, né? Se você for avaliar bem, existem guerras aí no Afeganistão, aquelas guerras que estão ali naquele miolo ali, né? Iraque, Irã, todas elas são guerras religiosas, né? O cara pega lá, põe uma bomba, vai lá em nome de Deus, vai lá e buf, explode, mata um monte de ser humano. Então, às vezes, quando você vem com o seu extremo, eu prefiro te dar uma freada e dar uma freada no meu eu também. Eu tô te falando eu sou um cara, um católico não praticante, mas que eu acredito em Deus. E se o Reação tá em pé aqui, foi ele que trouxe as ferramentas para que o Reação se mantivesse e conseguisse combater todo o mal que vem fazendo a ele há 3 anos. Mesmo que a gente mostre para as pessoas que o Reação é uma comunidade que vive em função de doação, a gente não vende nada aqui, que a gente construiu um patrimônio com dinheiro de doação sem fins lucrativos nenhum, que às vezes lançam inverdades sobre a gente, que aí eu volto no que o Shogun falou. Na Bíblia tá, você vai colher o que você plantar. Então, a partir do momento que você planta o bem, a gente vai ter o retorno do bem. Bacana foi também aquela doação daquele, né? Fazer aquela doação daquele computador para aquele garoto, que trouxe uma paz de espírito para a gente, foi satisfatório, né? De ver a comunidade ajudando, o pessoal ajudando e construindo aquilo. E detalhe, ali haviam pessoas que são ateus, são pessoas de tudo quanto é religião, gente que não tem muita vocação, gente que só tá aqui para jogar, gente que não tá nem preocupada com quem tá recebendo, entendeu? Ela só fez aquele ato. Quando eu vejo você às vezes, João, e apesar de você ser jovem, você ainda é jovem, sua cabeça ainda vai mudar muito,
Vai mudar muito a sua cabeça. Hoje você pensa dessa forma, talvez 20, 25 anos, você está pensando totalmente diferente, né? Então, o que eu tenho medo é sempre do extremo. Quando você fala em extremos de jogo, de vício, falta de educação, tratando o próximo de forma errada, fazendo panelinhas, hostilizando quem tá chegando, tratando mal porque o cara fala espanhol e você não fala, porque o cara é preto, branco, pobre, porque você tem um computador pica das galáxias, o outro tá lagando e você tá fazendo chacota dele, ou porque eu sou um cara mais velho, o cara é moleque, você vai ficar tirando o cara. Então isso aí pra mim é um tanto de balela. Então assim, eu às vezes me freio como cristão para eu não exceder. Ah, mas eu vou exceder, eu sou um ser humano. Galão, deixa eu falar rapidinho, você falou demais. É a mesma forma que você. Então, Galão, então às vezes tem que tomar cuidado. Calma aí, Galão, deixa eu falar uma coisa. Jesus Cristo veio na Terra, certo? Uhum. Fez muitas coisas. Mas o que era a principal coisa? O que é a principal coisa que Jesus tinha? Que Jesus é, na verdade? Não, você que vai me falar, eu já te falei. Você tá fazendo pergunta pra mim, mas você já sabe as respostas. Não, mas eu quero ver o que você sabe. Você já sabe as respostas. Deus veio, Jesus Deixa Cristo veio, Deus mandou seu filho aqui por causa dos nossos pecados, não foi? Certo. Eu tô mentindo. Mas por que ele fez isso? Uai, isso você me responde. Pergunta básica. Você já deve ter escutado a resposta. Sim, Mas do princípio do ser humano. Sim. Mas também por causa do amor, Galão. Sim. Jesus Cristo, ele fez grandes atos, certo? Muitos atos, porque ele é Deus. Mas o que mais constrangia as pessoas era o amor. Por quê? Uma pessoa que já fez tantas coisas erradas, uma pessoa que já pecou como nós, que pecamos todo dia, fazemos tanta coisa errada, e ainda um pai, um filho, o primogênito que morreu por a gente naquela cruz por amor de nós, viveu uma vida igual a gente, podendo ser tentado, podendo ser pecado, e não foi pecado, não pecou, mas morreu por amor de todos nós naquela cruz, e ainda falou naquela cruz, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. É um amor que ninguém explica. O maior ato que aconteceu no mundo não foi o homem subir na lua, foi Deus sendo o Deus pisar na terra, sendo uma pessoa. Agora, deixa eu falar uma outra coisa que você falou sobre extremos. Uma vida cristã é feita de extremos, se você se quer viver o verdadeiro evangelho. Porque no Apocalipse, na Bíblia, não no Apocalipse, mas também no Apocalipse diz que em diversos momentos seremos perseguidos pela palavra de Deus. Porque diz que como Jesus foi perseguido e os profetas foram perseguidos, os apóstolos foram perseguidos e mortos, assim acontecerá conosco também. Não dizendo que realmente a gente possa morrer pela palavra de Deus. Muitos cristãos morrem por causas naturais ou muitas doenças também. Mas uma vida cristã é feita de extremos, porque a gente tem duas opções, viver pela carne ou viver pelo espírito. E com isso, a gente tem duas opções. A gente segue a lei de Deus ou a lei dos homens? A lei de Deus podia ser só uma, amor. Com amor, como diz na Bíblia, o amor não tem... Amor não se ira, o amor não sente inveja, o amor não faz nada disso. Se a lei do Brasil fosse apenas amor, isso bastaria. Porque o amor, a gente não consegue, a gente não mata, porque a gente ama o próximo, mesmo que a gente não goste. Deus não ensinou a gente a gostar de todos, ele ensinou a nós amarmos a todos. Mas não a gostar de todos. Isso tem que ser muito importante. Por quê? Vamos lá. Só continuando o que eu estava falando antes. Em relação ao amor, se a gente ama alguém, eu não vou fazer mal para ela, eu não vou desejar mal para ela, não vou querer fazer mal para ela, não vou querer fazer coisas para machucar ela, mas sim eu vou apoiar ela nos planos que Deus tem para ela, eu vou apoiar ela nos sonhos dela, que ela passar para Deus, eu vou orar por ela, eu vou fazer tais coisas que são muito grandes. Por que o amor? Porque Jesus fala muito sobre o amor. Porque se a gente poderia ser um hipócrita, normal, a gente fala que ama os outros, mas não faz. Por isso Jesus diz, ore pelos seus inimigos, ore. Porque qualquer um pode falar que ama o seu irmão, ama a sua mãe, mas eu quero ver falar que ama seu inimigo, eu quero ver você orar por ele, mas não é apenas orar falando, pai, abençoa ele. Não,
não é por julgamento, também não é por ira, não é falar, pai, destrói ele, olha o que ele falou. Um dia eu estava jogando futebol, e jogando futebol, meu professor falou que não queria mais que eu orasse em campo. Nunca mais queria que eu orasse em campo, nunca mais me ajoelhasse em campo, nunca mais orasse. E veio uma ira muito forte de mim, falando que eu não queria mais que ele falasse. Mas aí Deus falou muito forte no meu coração, falando bem assim: quantas pessoas já falaram mal de mim e eu não fiz nada? Sabe por que disso? Deus nos deu duas opções, viver pela carne ou pelo espírito, como eu falei antes. E a gente tem essa opção. E ele deu o livre-arbítrio porque ele ama a gente. Ele não quer que sejamos, vamos falar entre aspas, são servos, filhos que só possam fazer o que ele quer. Não, somos filhos. E quando você tem um filho, você tem a sua própria vontade. Mas Deus é tão perfeito que aqueles que querem realmente o seu caminho apresentam o que querem. E Deus consegue colocar nos nossos planos imperfeitos, colocar no papel os planos dele e ainda ser maravilhoso, entende? Não ter erros, ser extraordinário. Mas em relação ao amor, Jesus nos constrange no amor. É algo que quando você faz um pecado, pode ser um grande pecado. Se a gente vir em espírito e verdade, se arrepender, pedir perdão, mas arrependimento tem que vir junto de uma mudança. Não adianta ficar falando palavrão, pedir perdão para Deus e não se mudar. Porque é a mesma coisa, quando você dá uma bronca na sua filha, e ela fala, perdão, pai, eu vou mudar, e ela faz a mesma coisa, assim é o coração de Deus, não igual o nosso. Olha Deus no comando. E eu acho muito bom você ter essa vocação, essa palavra. E assim, cara, eu acho isso muito bonito. Mas é igual eu falo com você. Às vezes a gente tem que tomar cuidado com os excessos, porque você pode estar excedendo. É igual você falou, não existe excesso para você. Quando o seu treinador pediu ali, talvez é pelo fato dele... Você tem que entender também pelo fato dele achar que talvez podem ter pessoas ali que são ateus, que não tá preparada para escutar a palavra. Cara, eu comecei a pensar muito em Deus e pensar nisso que você tá falando, e a gente continua errando. Eu acho que eu vou continuar errando, tá? Porque a mudança tem que vir de dentro da gente. E igual você falou, ó, eu não vou jogar mais porque eu não me sinto bem em jogar. Pô, bacana, a gente tem que respeitar essa vontade. Não, eu não falei isso. Eu falei que eu não voltei a jogar squad, não virei administração porque estava perdendo muito meu tempo e eu não conseguia dedicar um certo tempo para Deus. Isso, eu acho isso bacana, mas às vezes a gente tem que tomar cuidado porque existem pessoas que não estão preparadas para escutar a palavra. É só isso que eu penso. E em relação a jogos, é legal você estar trazendo isso aqui, esse tema pra gente, porque às vezes a gente quer mesmo uma comunidade melhor, a gente quer que as pessoas trabalhem de forma melhor no jogo. Para você ver, quando a gente faz um podcast que falando sobre Deus, são poucas pessoas que vêm participar, né? A gente enxergar os nossos defeitos é muito complicado, é muito difícil. Até para você mesmo, que é um cara cristão, um cara devoto, que tenta seguir a palavra de Deus o tempo todo, né? Você já cometeu um pecado comigo, você sabe qual que foi. Né? E você reconheceu que você estava errado. Aquilo mostrou um sinônimo de simplicidade, né? Pô, eu errei, fiz errado, eu não deveria ter feito isso, eu me arrependi e vou falar com ele. Custe o que me custar, por isso que eu não removi seu administrador, porque você errou, reconheceu seu erro, levantou a cabeça e deu a volta por cima, porque quem sou eu para julgar as pessoas, né? Agora, quando a gente tenta fazer um ambiente melhor aqui dentro do nosso jogo, né, e às vezes esse papel seu fundamental aí falando sobre Deus, né, igual eu falei, se a live aqui estivesse falando sobre zoeira, duas pessoas brigando uma com a outra, pô, ia estar lotado, cara, né? Todo mundo rindo. É muito chato, né, cara? É muito chato você ter alguém te dando um tapa de luva, igual você pode estar dando para muita gente aí, entendeu? Porque essa é a ideia desse podcast. E assim, eu fico muito, muito agradecido com essa vocação que você tem da palavra. Mas é igual eu te falei, você tem que tomar cuidado com o que você fala, né? Porque tem gente que não está preparada. E às vezes você falar algo para quem não está preparado não vai adiantar nada. Muita gente procura a Deus quando ele está na bosta, quando ele está precisando de algo, ou quando ele passa por uma provação na vida dele. Eu já passei várias. Hoje, o reação para mim, essa batalha que a gente vive aí para manter a diversão, ela é pequena.
né? O que me faz dar força para continuar essa comunidade, que às vezes eu me abalo, falo assim, pô, que monte de gente ingrata, porque eu sei que é um monte de gente imperfeita, assim como eu sou, entendeu? Assim como você é, todos nós não somos perfeitos, né? E a gente tenta melhorar a cada dia. E quando você busca essa perfeição, cara, eu acho isso legal, isso é bacana. Mas é igual eu te falei, a única coisa que eu tenho medo é dos extremos, né? Galão, vou te fazer uma pergunta. Um homem invadiu sua casa. Você matou ele. Você foi extremo? Uai, cara, depende da situação, né? Eu vejo depende da situação. A resposta E é se sim eu- ou não? Não, se eu tivesse a condição de conseguir segurar ele, em vez de matá-lo, né? E aí? Aí eu vou lá e faço, não, vou matar porque o cara entrou e a lei permite eu fazer isso. Não, Galão, a pergunta foi simples. O cara entrou, tá armado e vai roubar tudo que você tem. Você tá, ele tipo dominou a sua casa e você só tem uma coisa. Ele tá armado. O que você vai fazer? Você também tá armado. Cara, igual eu te falei. É óbvio que a gente vai proteger nossa casa. Mas se eu não tiver a opção de não precisar de matá-lo, eu vou fazer, ué. Por que não? Né? E aí? Agora você enche a gente de pergunta. E aí, o que você acha? Ah, eu mato. E aí, Serpa, você podia falar um pouco pra ele aí? Eu mato na hora. Tá armado na minha casa? Família? Tá louco? Mato. Ah. Me ajuda a fazer esse podcast aí com Deus no comando aí. Eu cheguei Ô, agora, Gal- desculpa, não tava ouvindo. É o seguinte. Interessante. Fala aí, Serpa. Alguma coisa que você quer falar? Não, eu tô te respondendo a pergunta, eu mato. Mas por que veio a pergunta que eu não entendi? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Isso é extremo? Extremo? Como assim extremo? Desculpa, eu não entendi. Extremo, você diz ação extrema? É. Ah, é, né? É uma situação extrema. Então. Matar alguém é extremo. Isso pode ser muito extremo, mas a vida cristã é parecida com isso. Pois é, mas eu não mato gente todo dia, né? Vai ser uma situação só. Então, né? Deixa eu falar pra vocês, então. É. A vida cristã é uma vida que tem que ser radical. Por quê? A gente tem vários prazeres, certo? E a gente abre mão de todos eles. Não de todos, a gente abre os prazeres que não são de Deus. Vamos dizer, vamos falar Como um prazer, vamos falar um prazer que não é de Deus, a masturbação. Não é de Deus. Não, a masturbação não é de Deus. Sabe por que não é de Deus? Ah. Porque, como diz na Bíblia, nem o nosso próprio corpo, a nossa carcaça, não é nossa, é templo do Espírito Santo. A única coisa que tá, o único que tá aqui é o nosso espírito, a nossa alma. E a nossa carne, a gente tem duas decisões, como eu falei para vocês, seguir a carne ou o espírito. Os prazeres da carne são momentâneos, não agradam, e isso suja a nossa comunhão com Deus. Mas daí tem os prazeres do espírito. Qual que são os prazeres do espírito? A vida eterna. Tudo que a gente faz é para glorificar o nome de Deus. E a gente não é salvo pelas obras, a gente é salvo pela graça. Você pode servir na igreja, você pode ser o presidente da igreja, mas se você não realmente seguir a palavra de Deus firme, você não vai ser salvo. Porque como diz na Bíblia, muitos irão falar para mim, orei em seu nome, fizemos grandes maravilhas em seu nome, fizemos muitas coisas em seu nome. João, peraí, então vou te fazer uma pergunta. Você acha que uma pessoa que é ateu, ou uma pessoa que não tem um ser supremo igual você tem aí, você acha então que ela não vai receber o reino dos céus? Com certeza, tá na Bíblia. Mesmo ela agindo sem ler a Bíblia. Ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa que faz o bem para as outras pessoas, é uma pessoa que adota aquele menino que está lá no orfanato, é uma pessoa que faz uma doação, uma pessoa que emprega as pessoas e trata elas como elas devem ser tratadas, dignamente. Mas ele não segue a sua religião. Galão, Entendeu? vou te fazer uma Agora pergunta. eu vou te falar, às vezes, o que acontece. Eu preciso responder. Agora eu vou te falar o que acontece às Mas vezes. deixa ele responder, sua pergunta foi tão boa. Deixa ele responder. Na Bíblia, Eu, por exemplo, sou ateu, mas assim, eu não sou uma na pessoa Bíblia, ruim. Galão, o que diz na Bíblia? Aqueles que confessarem o meu nome, esses herdarão o reino dos céus. Aqueles que seguirem firme a minha palavra, aqueles que fazerem muito bem. A pessoa pode ser uma das melhores pessoas do mundo, pode ser muito boa. Posso dar um Deixa eu- esclarecimento aqui? Fala, Bruno. Gente, vocês são muito ruins de podcast, velho. Eu tô ouvindo aqui, vocês interrompem toda hora o cara falar, meu Deus do céu.
Desculpa. Pois é, ele é um entrevistado, pô. É, Deixa o pois cara é. falar. Então, Caralho, uma, tem uma Faustão pergunta nessa sala aqui. aqui, velho. Porra. Deixa Olha ele só. falar aí, pô. Deixa o Bruno perguntar. Ele também tem que perguntar. Senão o Eu podcast não, vai ficar eu já, não o sei se pessoal já tá você, saindo. eu não sei se você tem conhecimento disso, Deus no comando, mas a Bíblia em si foi distorcida muitas vezes. Negativo. Eu tenho provas disso. Vou te falar uma coisa. Você crê 100% na Bíblia? Não 100%, mas assim, creio. tipo, Eu creio até na capa da Bíblia. Rapaz. caramba, Mas parabéns. tipo Noé também, assim, essas paradas assim? Ó, Eu acredito em Deus, sabe? Mas eu não sigo ali a Bíblia, porque a Bíblia é algo feito por humanos, certo? Mas eu vou te fazer uma pergunta. Sendo bem sincero, você acha que você vai ser salvo? Acredito que sim. Mesmo não seguindo a palavra de Deus firmemente? Aí é que tá. O que você considera Deus? Meu pai? Sim, ele é o pai de toda a vida, certo? Sim. Logo, se ele é o pai de toda a vida, ele não teria necessidade de escrever como é que chama? Um Um livro. livro, Agora eu vou te entendeu? falar uma coisa. Calma, não terminei. Ele não Tá. teria necessidade de escrever um livro e esse livro ser distorcido ao longo do tempo. É igual. Você já viu aquele jogo como é que fala? Passa a palavra, tipo, você fala alguma coisa e passa Telefone no sem meio. fio. Telefone sem fio. É igualzinho. É igualzinho, só que com no línguas caso. diferentes, né? Sim, é igualzinho. Telefone sem fio. Quando E você vê no interpreta- final. Quando você vê no final, já é completamente diferente do início. Não, acho que a grande prova de que existem várias possibilidades de distorção na leitura da Bíblia é você tem uma série de igrejas que seguem a Bíblia, mas tem forma diferente. leituras diferentes, assim, cada um lê de um jeito Por diferente. isso, E a por partir isso- dali avalia se você pode cortar seu cabelo curto ou não, você pode usar Sim. saia ou não. Não, você já vai, deixa eu falar né? uma coisa. por isso que eu Calma aí, acredito Bruno, em eu preciso Deus, mas falar eu não sigo. Vamos lá. Existe. Vou só responder a pergunta. Qual, Galão, foi a sua pergunta? Pô, cara, eu nem lembro. Porque o Bruno entrou de sola. Pera aí, deixa eu só falar um negócio. Eu falei que não ia participar, só quero saber uma coisa. O Deus no Comando, você estuda teologia? Tem algum curso, alguma coisa do tipo? Não, mas eu vou fazer faculdade. Só crê na palavra que as pessoas te falam. Não, eu creio na palavra de Deus. E eu creio na O palavra. que as pessoas pregam pra você, no caso. Não, eu leio a palavra de Deus. É o seguinte: dá pra você. Tá respondido, meu pergunta. Dá pra você escutar diversas palavras. Muitas vezes uma palavra. Só deixa eu responder a pergunta do Galão, que eu não me recordo. É aquela lá sobre seguir firmemente, né? A palavra de Deus. Ô, Deus no comando, assim, igual eu te falei, eu acho bonito que você fala aí. Tem muita coisa, eu também acredito que a Bíblia, ela teve, né, ao longo dos anos, teve mudança, e acho que foi feita também pelos homens. Mas é uma resposta para uma sociedade boa. Mas é igual eu falo para você, eu conheço ateus que são melhores do que alguns cristãos. É algo para as pessoas acreditarem, Pessoal, para eu as pessoas sou terem algo para acreditado, acreditar. Mas se vocês me cortarem toda hora, eu não vou conseguir falar. Tá, fala aí. Sendo bem sincero. Eu vou responder todas as perguntas agora, daí vocês vão falar. Em relação a seguir uma vida cristã, tem que ser firme, tem que seguir firme mesmo. Porque tudo que a gente preza, tudo que a gente quer, muitas vezes é da carne. Mas a gente tem que seguir uma vida firme. O que é um mandamento de Deus que quase muitas poucas pessoas conseguem fazer? Fazer sexo antes do casamento. Tem muita gente que não consegue fazer isso. E daí tem 3 etapas pra gente não cair. Não dá, a gente pode usar como uma chave, mas não abrir espaço para tentação, não olhar, não participar da tentação e não caí-la. O que a gente pode imaginar nessas 3 etapas? Tem uma porta e a gente está com a chave na mão. Uma a gente coloca a chave na maçaneta, a gente coloca a chave lá no trinco. A segunda a gente vira a chave, a terceira a gente abre a porta. E o quarto é a gente entrar. Vamos lá. Ou pode ser melhor, se vocês querem. A chave já está no trinco, a gente gira ela, a gente gira, né? A gente abre a porta, a gente abre a porta e a gente entra lá dentro, certo? O negócio é o seguinte: se você quer seguir, se você quer ser salvo, você tem que seguir firme a palavra de Deus. Porque é a mesma coisa, você é um pai, você é Deus, você criou o mundo.
Você não virou as costas para o mundo. Você como pai gostaria que um filho seu seguisse os seus mandamentos. E se o que ele criou é a terra, ele criou tudo, mas ele espera que os filhos eles subam para os céus. Um filho seu que matou, um filho seu que não acreditou em você, um filho seu que caiu em pornografia, um filho seu que faz diversas coisas e não se arrependeu dos seus pecados, não está vestido com as vestes certas, não está vestido com as vestes brancas, você gostaria de levar para sua casa? Mesmo ele não acreditando em você, mesmo ele não querendo, ele negando você diversas vezes e dizendo na tua palavra, Deus criou o mundo, deixou um manual de instrução pra gente, falando bem assim: aqueles que me negarem na frente dos seus amigos, me negarem na frente dos outros, eu negarei na frente do meu Pai. Jesus Cristo falando. Jesus Cristo falou: aqueles que me negarem na frente do Pai, me negarei na frente dos meus amigos, meus irmãos, negarei na frente do Pai. Mas aqueles que me aceitarem na frente dos seus amigos, aceitarei diante do Pai. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Deus criou o mundo, não virou as costas. Deixou um manual de instrução pra gente. Que existe diversas versões. Por que existem diversas versões da Bíblia? Porque desde o livro da Bíblia, a língua portuguesa mudou diversas vezes. Se a gente seguisse sempre existia, né? Língua portuguesa. O quê? Já disse? Na época da Bíblia, ela foi escrita em aramaico, né? Ela foi transitando... Não, aramaico. A primeira Bíblia Tem algumas que foram em hebraico. Então, mas a original dos apóstolos é aramaico. A partir daí elas foram sendo traduzidas para outras línguas. O português nem sonhava em existir na época. O português é uma língua latina, né? Que vem do latim, que é muito depois. Então, assim, ela não foi só transferida de língua. Ela foi transferida de línguas que não existem mais, que já morreram. Então, assim, Sim, a Bíblia ela foi necessária passar por mudanças, mas não mudanças do que está escrito, mas sim mudanças para entendermos. Por isso que eu tenho duas Bíblias. Erros de interpretação ao longo do tempo. Existem várias versões, NTLH, NVI, entre outras. Posso falar diversas. Existiria uma só se não houvesse distorção. Não existem vários tipos de Bíblia, é isso? Eu não sabia. Me conta sobre isso. Existem vários tipos de Bíblia e existem vários tipos de religião. Então, não, mas a gente não está falando de religião, eu estou falando da Bíblia original. Mas exatamente, tem a Bíblia católica, não é a mesma Bíblia protestante. Sim. A católica tem mais livros. Mas o protestantismo, ele veio oriundo da Igreja Católica. Então existe uma original. Eu não estou falando de Alcorão. A original seria a Bíblia Católica. Exato. Eu queria saber porque o Deus falou que existem NV não sei o quê. Eu não sabia disso. Para mim era uma Bíblia só. Dentro da Bíblia Católica tem a versão romantizada, que é a Bíblia Ave Maria, que ela é um pouco mais fácil de leitura, e tem a Bíblia original, que é mais difícil a leitura. Mas o significado e as palavras são... O sentido é o mesmo. Então, existem várias diversas traduções da Bíblia. E também tem a NVB. Você já brincou de telefone sem fio? Calma aí, deixa eu falar. Mas por que existe... Deixa ele falar, ele vai chegar nisso aí. Por que a Bíblia teve que passar por diversas mudanças em relação não o que ela diz, mas sim em relação para entendermos? Porque a língua mudou e foi necessário mudar. Não a língua mudou, mas ela foi mesmo sendo mudada, certo? Existem diversos modos da Bíblia, como o NVI, nova versão internacional, algo assim, deixa eu ver aqui. Nova versão internacional. Por que a Bíblia teve que passar por essas mudanças, não do que diz, mas escritas da linguagem, para a gente entender? A Bíblia não passou por nenhuma mudança. Eu acredito até na capa da Bíblia, porque eu creio, porque diz na Bíblia: feliz aqueles que creem e não veem. Agora, continuando. Deixa eu só falar uma coisa. Você crê fielmente na Bíblia, certo? Eu creio fielmente em Deus e na Bíblia, na palavra de Deus. E eu ouvi o Serva falar, eu não estava ouvindo, que você acha pecado se um ladrão entrar na casa da pessoa, você matar o ladrão. Não, ele estava dando exemplo de extremos, é outra coisa. Ele não então você não acha isso um pecado ou algo Sabe por que não é pecado? Sabe por que não é pecado? Porque está na Bíblia, dizendo... Mas você está condenado, né? Êxodo 22. Nos olhos dos homens. Mas Êxodo 22. Êxodo. Mas peraí. Se o cara entrar na minha casa e eu matar, pela Bíblia, eu não vou pro céu. Vou? Não, pela Bíblia você não pode. Você não tá fazendo nada de errado. Eu não tô fazendo nada de errado, como não matarás, não tem um mandamento que fala disso. Êxodo 22. Se o ladrão que for pego arrombando, for ferido e morrer, quem feriu não será culpado de homicídio. Pega aí, Lê. Eu não. Você já falou, pra que eu vou ler? Eu não. Então é o seguinte, deixa eu continuar falando.
A palavra de Deus, ela é pura, ela é sagrada, ela é santa, porque Deus é santo. Mas agora deixa eu falar. Deus não criou o mundo, ficou de costas para ele, falando, faça o que vocês quiserem. Quando Adão e Eva pecaram no paraíso, o homem teve o conhecimento sobre o que era bom e o que era mal. Era para o homem viver, nunca morrer. Mas quando aconteceu isso, eles foram expulsos do paraíso e foram para outro local, que eu não me recordo qual que era. Eu acho que é a Terra mesmo, não me recordo. E com isso, as pessoas iam morrendo, certo? Mas daí Deus faz as promessas na Bíblia, porque ele não quer que os filhos apenas dele morram e vão embora. Acabem a vida deles. Deus espera que eles, depois dessa vida terrena, vão para o céu com ele. Mas essa opção é nossa. Porque, entenda, a nossa vida é muito rápida. Porque a gente veio do pó e do pó voltaremos. Mas a questão é o seguinte: claro que muitas pessoas seremos no final do mundo, tem muitas pessoas que serão arrebatadas, essas coisas não irão morrer, muitas pessoas já foram arrebatadas, nem sentirão a morte, mas a questão não irão morrer, serão arrebatados mesmo. Até pode ser a gente sigue firme a palavra de Deus, mas Deus não criou o mundo virou de costas, ele quer que os filhos deles vivam com eles firmes, querem que os filhos dele fiquem no paraíso com ele, no céu, né? Mas a questão é que Deus é um pai que ele tem as suas leis, que são perfeitas, porque ele é perfeito. E ele sabe o que virá nos próximos dias. Mas a questão é o seguinte: como diz, a gente só vai para o céu se a gente seguir firmemente a palavra de Deus. Se a gente apenas acreditar e não praticar, a gente não vai para o céu. Como diz na Bíblia, muitas pessoas, como diz na Bíblia que Deus fala, que Jesus falou, que muitas pessoas vão falar, orei em seu nome, curei em seu nome, expulsei demônios em seu nome, e Jesus vai falar, afaste de mim porque eu nunca ouvi falar de vocês. Entendem? Isso diz na Bíblia. Não adianta apenas crer e não praticar, porque você não vai ser salvo. Entende? Eu tô com uma dúvida, eu entendi o que você falou, faz sentido, mas eu tô com uma dúvida, só você me responda. Quando eu disse que a Bíblia foi traduzida de várias línguas, né, porque as línguas foram se modificando, elas foram traduzidas. Sim. Quando você traduz, a tradução nada mais é do que a leitura numa linguagem e a reprodução nessa língua nova que você está transmitindo. Então, por exemplo, o português tem a palavra saudade, se eu for traduzir para o inglês, eu já não vou poder usar essa palavra. O alemão mesmo é uma palavra que tem várias palavras que não existem em outras línguas, porque eles agregam as palavras, eles vão aglutinando. Sim. A minha dúvida é, se eu estou traduzindo alguma coisa, quando eu escrevo aquilo traduzido, aquilo também não é um pouco do que eu acho? E mais ainda... Sim. Hoje, quando eu tenho eu tenho uma Bíblia só, por exemplo, uma Bíblia os evangélicos, eles de forma geral acreditam numa Bíblia. Só que cada igreja, com a mesma Bíblia, com as mesmas palavras, elas interpretam de formas diferentes. Aí eu não estou falando nem de tradução, eu estou falando literal. O cara lê alguma coisa lá e achar diferente de outro cara. E às vezes as igrejas se partem no meio por causa dessas discussões. A minha dúvida é, se existe, de fato, uma diferença na hora da tradução, ou seja, existe a possibilidade de discrepância, se mesmo que não exista essa possibilidade de discrepância, na hora da leitura, da interpretação, existe a possibilidade de divergir de determinadas coisas. Certo. Como que existe uma Bíblia? O que define, de fato, a que você tem na mão como sendo a detentora da verdade absoluta? E mais ainda, se Deus é Deus, por que ele precisou que humanos escrevessem isso e não tentou fazer isso de forma... A minha pergunta é legítima, tá? É curiosidade genuína. Por que ele não tentou criar na cabeça do ser humano uma forma diferente do que a escrita, que é um negócio tão prosaico perto de alguém que tem poder supremo? Tem até um exemplo aí que a gente até levou em brincadeira aí, que foi aquele do João 7,53, né? Eu já vi esse João 7,53, ele em várias bíblias, o significado dele é o mesmo, mas escrito de forma diferente. Claro que é um versículo curto, né? Que ele só diz, e todos foram para casa.
Sim. Esse é o versículo. Mas eu já li em Bíblia escrito, e todos foram para casa, eu já li, e todos foram para suas casas, já li, e cada um foi para a sua casa. Claro que tem o mesmo significado, mas em outros assuntos ali dentro da Bíblia, pode ser que traga um significado diferente, né? Cada... Versículo é muito Me explica. só de mim na hora que dão o ban no cara. Exatamente. Também isso. Vamos lá. Eu vou responder sobre a linguagem antes. A Bíblia não existe um limite de páginas. Então não importa se na língua portuguesa está escrito saudade e na hebraica não dá para escrever saudade. Nem existe a palavra saudade. O que eles fazem? Eles criam algo que não mude o que está escrito na Bíblia, mas que as pessoas entendam. Eles não mudam. É o seguinte, Breno, não dá para me escrever saudade pela língua hebraica, vamos dizer assim. Vamos pensar pelo inglês. O que eles fazem? Inglês não dá. Saudade em inglês é miss you, mas também miss significa sem, entendeu? Perder. Sem aquilo, perder. Então, assim, a pessoa pode falar, por exemplo, saudade. Aí lá no inglês fica perder, entendeu? Sim. Aí em outra língua fica outra coisa, em outra língua fica outra coisa completamente diferente. Mas eu vou te perguntar. Tá entendendo do que eu tô falando? Tem discrepância. Olha só, tem um exemplo. Tá escrito? Oi? Muda alguma coisa que tá escrito? Muda? Claro que muda. Já viu o telefone sem fio? Já brincou de telefone sem Mas a fio? questão é o seguinte, Bruno. Você pega 300 pessoas, dá pra... Olha, peraí, deixa eu terminar. Pode falar. Você pega 300 pessoas, coloca em fila indiana. Você diz a palavra para a pessoa que está no final e essa palavra tem que chegar para a pessoa que está em primeiro na fila. Certo. Você acha que vai chegar a mesma palavra para a pessoa que está em primeiro? Ai, Não chega, nunca chega. Possivelmente chega. pode dar. não Nunca chega. chega. Nunca chega. Nunca chega. Pô, mas deixa eu responder. Mas quando. Nunca Ó, chega, cara. Eu vou te falar a verdade. Eu acho até complicado quando a igreja. A igreja, né? Porque eu acho que Deus ele perdoou 2 caras lá que roubaram quando foi crucificado junto com ele. Quando você, como da Maranata aí. Hoje não, Galão, apenas um. Acho que foram 2 ou foi um. Foram 2 ladrões. Foram 2 ladrões. Dois Quando ladrões, você mas julga- apenas um foi salvo. Olha só pra você ver, eu voltei a te falar, uma pessoa que é ateu, que ela é ateu, você Certo. julga que ela é uma pessoa má porque ela não segue o que você acha que é certo, que é a Bíblia. eu não falei isso, Leão. Não, você falou Não, ele só isso. falou que a gente não vai pro reino do céu. Você falou mais ou menos isso aí. Não, ele não falou que a gente é Aí mal. eu falei pra Ele falou que você, não vai pro céu, tudo bem. que o cara prega o bem, ajuda as pessoas. E você falou, não, Deus não vai querer essa pessoa aqui perto. Pô, ele seguiu o mandamento sem ler, cara. Ele é um mestre. As pessoas... Não, mas o Deus não perdoa todo mundo? Sim. E o cara, olha só pra você ver. Às vezes eu vejo a hipocrisia da igreja. Tem gente na própria minha família. Eu conheço gente. Da E se igreja você- não, dos humanos. Dos humanos. Quando você vê um cara com a... Eu conheço gente com a biblinha debaixo do braço, que você olha pro cara assim, todo mundo pensa, esse cara é um excelente ser humano. E quem convive com ele, tá ali com ele no dia a dia, cara, sabe que ele é um tranqueiro, um porqueiro. Eu conheço várias pessoas dessa forma. A flor de lis tá aí, não deixa você mentir. Cara, e aí o cara quer julgar o outro porque não é da religião dele? Eu não entendo se o propósito de... A própria Não Bíblia fala, julgarás. não julgarás, amar o próximo como a ti mesmo, né? Porra, então... Mas olha só, o Deus no Comando estava falando sobre essa mudança de linguagem. A minha pergunta foi simples, foi se essa mudança não vem cheia de brechas para a interpretação de quem está traduzindo, que já não são mais os apóstolos, né? Porque essas línguas foram evoluindo ao longo dos anos. A gente está falando de uma história de 2000 anos atrás, isso mudou muito. E se essa linguagem ela não vem, por exemplo, o português é novíssimo, a Bíblia Só uma correção, certo? A nova. Bíblia não vem de 2000 anos atrás. A Bíblia tem o Antigo Testamento, que é antes de Cristo. Mas quem que gravou o Antigo? Quem que fez o Antigo Testamento se nem Cristo existia? O Antigo Testamento veio Os profetas. do nome agora, isso, dos profetas. Então, mas o Antigo Testamento, Deus é outro cara.
Negativo. Não, Deus é Deus. Ah, eu vou te Deus é falar. O, Ô, Serpa, posso A o te falar? Bíblia é mandamento, complexa, cara. o Deus do Novo Testamento é muito mais legal do que o antigo. O do Posso antigo falar? ele matava, o Deus era meio bravo, não era não? Posso te Eu falar? acho que eles fizeram um rebranding, que eles chamam. Eles fizeram um posicionamento de marketing em Deus lá, porque do Velho Testamento, eu tô falando Essa sério, foi ótima. do Velho Testamento pro Novo Testamento é outro cara, é outro paz e amor, não é Deus que matou, não gostei da cidade lá, mata todo mundo, ó, mata seu filho aí pra ver se, porra, o cara é Deus, ele sabe se o cara acredita nele ou não. Ah não, mata teu filho aí. Ele era meio malvado, não era não? Serpa, eu vou te falar uma coisa. Você conhece Nínive? Desculpa? Você conhece Nínive? Nínive, o que é isso? Uma cidade da Bíblia. Não conheço. Você conhece o que diz sobre Nínive? Não conheço a cidade, também não sei o que falam dela. Isso no Antigo Testamento. Nínive foi uma cidade que matava muitos e comiam e tomavam sangue dos seus inimigos no próprio crânio deles. Certo? E um profeta foi naquele lugar para falar sobre arrependimento para eles. Certo? Uhum. E esse profeta não foi, ele fugiu. E ele passou 3 dias na barriga de um peixe. Foi engolido por um peixe. E com isso, esses 3 dias, ele reconheceu que ele errou. E depois de 3 dias ele saiu da boca do peixe. Eu já volto, vou almoçar. Foi vomitado já na praia, eu acho que perto de Nínive ou ao redor. Não na de Nínive. Daí, e eu sei dizer isso muito bem. Mas com isso ele foi lá e pregou. Quando as pessoas se arrependeram dos seus pecados, Deus perdoa eles. E Deus só não perdoa eles. Eles seguiram tão bem a palavra de Deus, seguiram o arrependimento, que eles começaram a pregar para uma cidade que já conhecia a palavra de Deus muito antes. E com isso, eles se arrependeram dos seus pecados. Eles pregaram para um pessoal que já conhecia a palavra de Deus muito antes. Certo? Agora vamos lá. Não adianta conhecer e não praticar. Certo? Por quê? O que acontecia? Moisés, você falou lá das pragas e tudo, certo? Lá que falava que você falou que Deus é diferente do Antigo e do Velho Testamento, certo? Eu acho ele muito diferente. Ele ficou muito mais bonzinho no Novo Testamento. Certo. Eu vou te fazer uma pergunta. Se Deus é amor, por que ele lançou as 10 pragas do Egito? Pois é, porque ele não é tanto amor assim não, ele é mais ira pelo jeito. Certo. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Cara, é inegável, assim, o que eu tô falando assim, é uma questão de leitura, é inegável que no Antigo Testamento Deus é muito mais sanguinário, não tem dúvida. No Novo Testamento é muito mais tranquilo. No Velho Testamento é morte em cima de morte, o nego mata aqui, mata ali. Pô, isso é inegável. Eu quero saber o que mudou, o que o rebranding foi esse. Eu vou te responder essa pergunta, vou te falar algo. Quando o povo, quando o Moisés foi pedir pro faraó, ele não libertou, né, o povo de Israel. Exato. E Moisés falava que teve que ter 10 pragas para eles serem libertos, certo? Sim. Não foram 10 pragas, não. Foram 10 pragas. Não foram 7 pragas no Egito? Foram 10 pragas no Egito. É mesmo? Então tô desatualizado. Foi mal. Então, bom, beleza, foram 10 pragas. Mas sabe por que foram 10 pragas? Não precisava ter nenhuma praga. Mas sabe por que teve 10 pragas? Um dos motivos, né, é porque o faraó estava com o coração endurecido. Ele não quis libertar o povo de Israel. Tem ainda outros médicos aí. Gustavo, Ana Paula. Tá vazando o áudio aí, Galão. E Deus é fiel e justo quando ele falou para Moisés que ia libertar o povo de Israel. Se ele não libertasse o povo de Israel, Deus podia matar o faraó e o povo de Israel foi bem de boa. Mas Deus não matou o faraó porque queria provar o poder dele pro faraó. O faraó ficou com o coração endurecido. Veio a primeira praga. Pediu perdão, pediu para que orasse
Não. E a primeira praga saiu. Aconteceu a mesma coisa até a 10ª praga, foi a hora que libertaram eles. Mas depois, quando eles foram embora, o faraó seguiu eles de volta. E o que aconteceu? Deus abriu o mar vermelho, Moisés, né, abriu o mar vermelho, mas Deus mandou ele abrir, fez todo Aham. Daí, o que aconteceu? Quando eles atravessaram o mar vermelho, o mar fechou, certo? E todos os exércitos do faraó, dos melhores comandantes, todos os melhores carros foram mortos. Sabe por quê? Por que tudo isso? Sabe por que o mundo é tão mal? Por que você fica cheio de porquê? Por que você não Não responde? sei por que o mundo é tão mal. Sei lá, porque tem gente é má mesmo. Sim. Vou te falar uma coisa, agora bem importante. Quem que foi mais obediente à palavra de Deus? Porra, Nesse- essa pergunta é história. difícil. Essa história. Ah, na história do Moisés? É, Eu acho que o Moisés, né? certo. Agora eu vou te falar. Sabe por que no mundo tem tanta coisa? Tem tanto problema? Ah, Porque muitos não seguem a palavra de Deus. Muitos querem seguir realmente seus caminhos. Tem o seu próprio livre-arbítrio. Certo? mas não foi Deus mesmo que deu o livre-arbítrio? Porque ama a gente. Mas a questão é o seguinte, eu vou te falar, o livre-arbítrio existe, porque Deus ama a gente. Ele não quis criar o filho dele, não quis criar nós, não quis criar o ser humano só para fazer o que ele quer. Não, ele é nosso pai. A gente, nós como os filhos irracionais, a gente tem as nossas vontades, os nossos planos, certo? Certo. E Deus quis criar o livre-arbítrio. A gente tem a opinião, novamente, de seguir a nossa vontade ou a vontade de Deus. Mas Deus é tão bom que se a gente seguir firmemente a sua vontade, a gente fala a nossa para ele, ele consegue juntar a nossa com a dele e ainda ser perfeito. Mas tem pessoas que não conseguem essa palavra de Deus. Daí eles têm o livre-arbítrio. Ele pode ser uma pessoa muito legal com as outras. Muito legal. Mas se não aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, se não seguir firme os princípios da Bíblia, não seguir firme os mandamentos de Deus, ela não vai para o céu. Por que disso? Porque... Então, mas aí que tá, eu não entendi uma coisa que você falou. Eu entendi até o Moisés, a questão de seguir com retidão a palavra, essa parte foi fácil, você explicou direito. A minha dúvida é, se quando Deus fez o homem, ele disse que a gente teria livre-arbítrio, mostrando a bondade dele. Só que ao mesmo tempo, a gente tem livre-arbítrio, só que se a gente seguir o que a gente quer, a gente também não vai para o céu. Então, tipo assim, ele está dando uma escolha para você. Só que se você escolher o negócio errado, que ele não quer, você não vai para o céu. Isso é meio sacanagem, né? Então manda logo seguir o caminho certo, pô. Não precisa dar livre-arbítrio para ninguém. Fala, ó, você vai nascer, vai crescer, vai fazer desse jeito que eu estou mandando, que aí você vai, quando você morrer, você vai morar comigo. Agora, bota na terra e fala assim, ó, você tem o livre-arbítrio. Mas se você escolher o lado de lá, eu já não te garanto nada. Não é meio cruel isso, assim? Porque assim, eu tô falando, eu não sei se você tem filho. Eu tenho filho. Uhum. Tá aqui, inclusive, comigo. Eu crio ele para ser a melhor pessoa do mundo. Certo. E acho que as opções que ele fizer da vida vão ser as opções que fizerem ele feliz. Eu dou livre-arbítrio pro meu filho, ele pode fazer o que ele quiser. As escolhas que ele vai ter em função as consequências que ele vai ter em função das escolhas, essas são consequências que ele vai ter que assumir. Mas eu nunca vou me colocar no sentido de ir contra alguma coisa, sabe? Ou de condenar alguma coisa pela coisa em si. Ele vai pagar o preço. Ele tem que pagar o preço. Então, assim, eu acho que isso sim é livre-arbítrio. Fala, ó, você escolhe isso ou aquilo. Independente do que você escolher, eu tô contigo, eu sou seu pai. Só que, sei lá, seria o equivalente a falar assim, ó, você vai ser pedreiro ou médico. Se você for médico, eu te amo, você vai, quando eu morrer, você vai pegar tudo que é meu. Se você for pedreiro, eu vou te ignorar e vou te mandar pro inferno. Deixa eu te falar uma coisa, Serpa. Mesmo que a gente seja filho, um assassino, Deus continua amando a gente. Porque um pai sempre ama, um pai ama o filho. Mas foi o que eu falei pra você, Serpa. Deixa eu falar pra você. A gente não precisa, se a gente quiser, a gente não precisa seguir a palavra de Deus. A gente não precisa seguir os mandamentos de Deus. Mas aí eu não vou pro céu, porra. Não vai, sabe por que você não vai pro céu? Ah, por isso. Qual é a graça? Serpa, vou ser bem sincero com você. Você criou o mundo. E você coloca um pouco das suas leis, certo, no mundo. Porque você é o criador. Certo? Esse é o tipo de problema que eu tenho na hora de discutir Eu vou falar. esse tipo de coisa, porque, na verdade, esse seu pensamento é humano. O humano tem a questão da vaidade da criação.
Deus, teoricamente, não teria essa vaidade. Ele criou o mundo, mas ele não tem vaidade sobre o mundo. Deixa aí para todo mundo Eu dar. vou falar, O ser eu vou humano falar uma tem. coisa. Eu como católico, não acredito nessa palavra que o Deus no comando está falando. Qual? Que se a pessoa for ateu, se a pessoa não seguir a palavra, ela não vai para o céu. Portanto, na cruz tinha 2 ladrões e nenhum dos dois seguia a palavra de Deus. Um Sim. ladrão se arrependeu e ele foi para o céu imediatamente. Então agora eu vou falar. Então, não acho. Para você ser salvo, para você ser salvo, você precisa se arrepender dos seus pecados, né? Você pode se arrepender na hora que você está morrendo. Sim, mas agora eu vou te falar uma... Mentira. Pode, mas eu vou te falar uma Mas coisa. se Hitler se arrepender, ele vai pro céu? Não faz sentido. Eu vou te falar uma coisa bem sincera. Quando um jovem se converte aos caminhos de Deus, Deus tem uma vida. Quando uma pessoa mais velha, tipo, já de seus... bem velha, vamos dizer, 95 anos, Deus não tem uma vida inteira para fazer. Entende? Agora, mas é salvo. Mas agora eu vou te falar outra coisa, vou falar outra coisa para você. Quando você, desde pequeno, desde quando você é novo, você tem você tem a opinião de seguir a palavra de Deus. Deus tem seus gargalões no céu, que são seus, vamos dizer, seus troféus, suas recompensas por seguir um bom caminho. Você não acha que isso aí, eu concordo com o Serpa. Eu acho que você tá falando é muito humano. Você mesmo já tá julgando as pessoas. Eu acho isso muito humano que você tá fazendo. Eu acho que a questão da Bíblia e tudo que gira em torno de Deus é isso. Tudo é obra de humanos e a gente é falho mesmo. A gente escreve de forma falha, a gente escreve, pensa de forma tendenciosa. Não é que a Bíblia seja obra de humanos. A Bíblia tem várias interpretações que a pessoa pode interpretar do jeito que quiser. Sim, mas quando eu digo obra humana, eu digo que não foi nada sobrenatural que escreveu. Não apareceu escrito na praia de repente. Foi um ser humano que catou uma caneta ou uma pena na época e escreveu lá. Tudo saiu de produto de psique humana, que é contaminada com, por exemplo, vaidade. Deus criou o universo. Sim, um dos pecados Calma aí, Galão, calma aí. Sim, eu vou falar uma coisa para você. Vou fazer uma pergunta bem certa. Deus pegaria qualquer um para escrever o manual de instrução da vida? Cara, não pegaria qualquer um. Eu concordo com você, assim, mas quando eu quero bem feito, faço eu mesmo, né? Sabendo das falhas do humano, eu, se fosse Deus, fazia sozinho. Não... Mas, Serpa, Deus não precisava da gente. Mas ele usa a gente porque ele ama a gente. Entendeu? Entendi. Deus. Sabe por que foi, tipo, foi apóstolos, foi profetas, diversas, pessoas firmes na palavra de Deus que escreveram os livros da Bíblia? Porque Deus confiava neles. Deus não vai pegar qualquer cara assim, que só é cristão e vai falar, escreve sobre mim aí, tal coisa, tal coisa, não, tal coisa. Tudo bem, mas você está voltando bem na origem. Eu estou falando de uma coisa mais recente, porque se Deus escolheu os apóstolos, ele não escolheu o cara que traduziu do aramaico para o português, por exemplo. Vamos voltar lá Essa é a minha dúvida. O cara que traduziu a Bíblia. Vamos voltar lá no início do nosso tópico. Peraí, vamos voltar lá no início do nosso tópico, o papo já tá ficando chato. Entendeu? Porque essa discussão não vai acabar. Você tem sua verdade, aí o Serpa tem a dele. Não, eu tô querendo aprender, galera, não tem verdade nenhuma aqui, eu tô só avaliando alguns pontos. Por exemplo, ele falou do rapaz que se arrependeu 3 dias depois, foi engolido por um peixe, foi vomitado na praia. A minha pergunta é simples, você realmente, efetivamente, assim, acredita que exista a possibilidade de um ser humano ter sido engolido por um peixe? E aí todo o resto vale, todos os bichos numa arca, toda essa parte mais fantasiosa. Você realmente acredita que um ser humano pode ter sido engolido por um peixe, não ter morrido e 3 dias depois ter sido vomitado numa praia? Sabe, essas histórias fantasiosas eu acho, assim, como metáforas muito interessantes, mas na verdade eu não consigo acreditar num negócio desse. Adão e Eva geraram toda a população mundial. Cara, teve irmão comendo irmã aí, velho. Desculpa falar, entendeu? Teve pai... Cara, não, eu tô falando uma boa, eu tô falando de incesto. Porque se tem um pai e uma mãe que geram 2 filhos, e aí filha, cara, só tem uma família aí. A galera vai ter que ser todo mundo igual, né? Não, todo mundo igual é retardado mental, porque pela genética você soma cromossomos
defeituosos com cromo. Você sabe, reprodução em família, o que que dá? A Inglaterra teve um monte de reis e rainhas que foram reproduzindo internamente e virou aquela bagunça. Pessoas com aspecto físico de retardo mental também. Então, assim, vamos só na parte crua. É um negócio muito fantasioso para acreditar, sabe? Assim, Adão, Eva, um cara e uma mulher. Velho, tá faltando gente aí pra pôr Sérgio, tá entendendo? Sérgio, vou te falar uma coisa bem sincera. Pra dar um chama. Responde a pergunta. Sérgio, Você acredita praticamente nessas histórias, assim, de fato? Eu acredito em tudo que tá na Bíblia. Tudo. Entendi. Ô, Sérgio, eu vou te falar uma coisa. O que você acha, Deus do comando? Calma aí, Galão, deixa eu falar. Deixa eu me responder, que eu acho interessante isso. Não, mas eu também tenho que falar. Aí já tá ficando chato. Pera aí, o pessoal tá calma aí. live. Olha aqui, deixa eu te falar uma coisa. As pessoas que não acreditam nisso que você acredita, o que você acha delas? Né? O Serpa já te falou que é ateu. Eu já te falei que eu não sou tão religioso igual você. E não sigo a Bíblia ao pé da letra. O Léo já foi coroinha da igreja. Agora eu quero perguntar, o que você acha das pessoas que mesmo você vendo elas fazer o bem, o que passa na sua cabeça? O que você acha dessas pessoas? Peraí, só acertar. Eu fui coroinha? Não, Galão, já cursos, não. O Léo já teve dentro da igreja, né? O Léo já teve. O Léo foi padre, mas foi expulso por pedofilia. Caralho, não podia falar disso, desculpa. Foi mal, desculpa. Senhores que estão me ouvindo, desculpa, foi uma gafe minha. Mas o que você acha dessas pessoas? Você que viveu aqui nesse mundo, viu o trabalho aí do Reação, já acompanha, foi administrador, abandonou o jogo, porque acho que você começou a ler a Bíblia lá e viu que é um pecado, que eu tô fazendo pecado, tô matando hominho, tô no ambiente que o cara tá falando puta que pariu, tá xingando o outro, e blá blá blá, blá blá blá, e tá escrito aí, ó, a Bíblia deixa indício que a gente não tem que jogar jogos demoníacos, jogos com bruxos, jogos que propagam a violência, né? Fala na Bíblia indiretamente sobre isso aí, não fala sobre a atualidade. Né? Eu acredito que muita coisa na Bíblia é interpretação, cada igreja fala uma coisa, né? E no final você está julgando aí que o ateu não vai para o céu, que você vai seguir a Bíblia direitinho, que você quer ir para o céu, aí o outro cara que é meio no foda-se e fala palavrão de vez em quando, mas faz alguma coisa boa, isso também não vai. Eu quero entender isso aí, cara, eu quero entender o que você acha depois dessa convivência que você teve aqui. Não, você é cheio de perguntas, mas responde a minha pergunta primeiro. Ele já respondeu, a gente não vai pro céu, só isso. Então, só isso. Se você se arrepender, vamos lá. Não, eu não me arrependo de nada que eu faço. Então você não vai pro céu. É simples. É simples. Mas a pergunta que eu fiz Responda a pergunta do Cé. Se Hitler se arrepender, ele vai pro céu? Eu creio se ele arrependeu na hora da morte lá, ele matou 1 milhão de judeus, ele vai pro céu? Ele não vai pro céu porque teoricamente ele se matou, né? Sérgio, eu vou te falar uma coisa. Você conhece a história de Paulo? Paulo, o que virou Saulo? O Paulo, um apóstolo de Cristo Jesus que perseguia cristãos e matava cristãos. É ele mesmo, Sérgio. O Saulo, sei. Tem até uma história boa desse Saulo, mas sei. O que caiu do cavalo e viu Cristo, não é isso? Vou te falar. Não é. Cara, eu não sei dessa história. O Paulo, na verdade, esse apóstolo que você está falando, ele chamava Saulo. Ele teve uma queda do cavalo, bateu a cabeça. Você é Bíblia e não sabe dessa história, cara? Pois calma aí, deixa eu explicar que essa história é muito legal. A história é que Saulo, ele era esse cara mau, perseguia, não acreditava em Deus, e aí depois que ele caiu do cavalo, bateu a cabeça, ele viu Cristo, e claro, ele enxergou Cristo, e aí se converteu, mudou o nome dele para Paulo e virou um apóstolo. A medicina hoje diz uma coisa muito interessante. No momento que Saulo bateu a cabeça, ele pode ter tido um traumatismo craniano que formou um enema no cérebro, um inchaço no cérebro que causou as alucinações auditivas e visuais que ele teve. Então, assim, ele vai falar que Deus, ele viu Deus mesmo, mas por conta do enema. Conforme isso foi desinchando e ele recuperou por um milagre, ele teve a experiência, que não foi provocada por visão, foi provocada por um inchaço cerebral, e depois ele se converteu por conta desse inchaço. Então, essa é uma história da medicina que há 2000 anos atrás você jamais poderia saber, porque... Serpa, vou te falar uma coisa. Tratava com folha. Deus é uma bolacha. Serpa, Deus é uma bolacha. Deus é uma bolacha. Só tem muitas pessoas que comem só a ponta dessa bolacha.
Vamos usar o galão. Esse cara, certo? Tem muitas pessoas que comem a metade da bolacha. Agora vamos usar o exemplo do futebol. Tem muitas pessoas que só conhecem Jesus pelo nome. Vamos pensar agora o céu. Vamos pensar em algum lugar assim. Existe um campo de futebol no meio e tem gente que só conhece Jesus pelo nome e tem pessoas que conhecem Jesus e jogam futebol com ele. Certo? Que daí vai a metade da bolacha, certo? E tem pessoas que jogam com Jesus na seleção de Jesus. Daí comeu a bolacha inteira. Agora a questão é o seguinte. Vou te fazer... Jesus é a bolacha ou a bolacha é o campo? Eu também não tô entendendo. Eu também não entendi isso não, velho. Canta um cavalo na história de Guilherme. Só tem que se você começar a complicar, eu sou burro, velho. Eu já aviso logo. Uso uma metáfora só, senão eu me perco. Eu sou meio limitado. Eu já confundi a bolacha. O campo é a bolacha ou Deus é a bolacha? Deus é o jogador ou é o campo? Eu não entendi mais nada. Jesus é uma bolacha, Deus é uma bolacha. E tem muitas pessoas que só experimentam a ponta dela, que são aquelas pessoas que só acreditam e não praticam, certo? Beleza. Tem aquelas pessoas que comem até metade da bolacha. Que come, são elas? Pratica, deixa eu continuar. Pratica, mas tipo, não quer viver tipo, fervorosamente, entende? Uhum. Essas são as... Tem um pensamento muito ruim na minha cabeça. Você come a bolacha inteira. Você não só acredita, mas pratica o pensamento. É isso. Agora é o seguinte, daí tem aquelas pessoas que, tipo, comem a bolacha inteira, que são aquelas pessoas que, tipo, segue muito firme a palavra de Deus, busca a palavra de Deus muito firme, entende? Você, no caso. E tem muitas pessoas... Mas, cara, agora deixa eu falar. Tem muita pessoa que não acredita na palavra de Deus e não pratica, certo? Esse muitas vezes é o campo de futebol. Agora vamos pro campo. A pessoa só conhece Jesus pelo nome. Vamos dizer assim, entende? Ou vamos dizer, uma pessoa só sabe que Jesus está naquele lugar e tem um pessoal que acredita nele, é isso. Jesus é uma... daí a gente chega, só tem como conhecer Deus de verdade experimentando ele, conversando com ele, orando. Porque se alguém chegar para mim e falar que Deus não existe, eu sei quem é Deus. E eu converso, eu falo com ele, converso com Deus todos os dias. Daí chega, tipo, o tio avô que nunca, não sei, tinha alguém que nunca orou na vida. Eu posso falar muitas coisas para ele. Mas não adianta, porque eu posso falar, mas o Espírito Santo convence. Mas a pessoa, pelo livre-arbítrio dela, tem a opinião de querer começar a praticar ou não, sabe? O Felipe de Lima aqui falou que ia entender melhor se fosse banana. Você tá explicando. Mas eu até agora não entendi. Até agora eu não entendi a questão da bolacha com o campo de futebol. Não, é que ele migrou de... Ele mudou a analogia ali. Mas assim, eu entendi a questão de você. É uma questão de entrega. A bolacha é uma espécie de entrega. Você come um pedacinho, você não se entrega inteiro. O cara come a bolacha inteira, ele vive. Agora, um padre, por exemplo, ele vive no celibato e tudo mais, tem aquela coisa toda, e de repente ele é pego num escândalo de pedofilia. Esse padre é o quê? Ele comeu metade da bolacha? Como que funciona? Ele é homem. Ele é um ser humano. Ele pode pecar. Exatamente. Não, mas ele não pode, ele não vai pro céu, porque, pô, é proibido. Ele comeu só uma parte da bolacha. Se ele vai ou se ele não vai pro céu, aí não nós Não, mas eu tô querendo saber pelo Deus no comando. Ele é que tá definindo aqui, a gente tá tentando... Eu tive um pensamento muito ruim aqui, vocês sabem como é a minha cabeça. Então, por isso que eu tô falando, você vai convidar o próprio Satanás para um debate, é problema. Eu acho melhor você se mutar aí, porque você tá no lado de lá, né? A minha pergunta desse padre, por exemplo, Deus no comando, que desviou do caminho, como que funciona isso? Ele pode ser perdoado? Ele tá mutado, ele deve Ele tá falar com mutado. alguém. Eu entendi, escutei. Você ouviu o que eu falei? Não. Entendi, escutei. É o seguinte. Estar na igreja não significa ser igreja. Válido. Interessante. Não adianta você ir na igreja e ler a palavra de Deus. A minha Bíblia diz bem assim na palavra de Deus. Que você deve entender, você deve ler, né? Você deve ler, mas praticar. Certo? O cara pode ser padre e não praticar. Ele só vai ter um nome, a lei dos homens, mas não vai ser reconhecido por Deus. Mas ele vai ser... mas
até diz. Ele pode viver na igreja, ele pode pregar, mas se não haver amor dentro dele, de nada serve. Entendi. Porque alguém que ama não estrupa, alguém que ama não rouba, alguém que ama não mata, alguém que rouba não faz tais coisas, entende? É justo. Aqui a gente muito prega, tipo, fala muito. Tem que ler e praticar, certo? Ou para quem, tipo, ou você lê, você pratica e espalha também, entende? Agora tem a questão, tem muita coisa que acontece de pastores que se desviam do caminho de Deus, tem muitas coisas que acontecem tais coisas. Todos nós estamos sujeitos às tentações. E basta a gente querer segurar, porque diz na Bíblia que Deus é justo. E Ele não deixa de sermos atentados mais que conseguimos. Você, ô Deus do comando, você acha que foi uma tentação você entrar nesse mundo online? Onde que você encontra poucas pessoas que têm esse pensamento criterioso igual ao seu? Você acha que você pecou por estar frequentando esse tipo de ambiente? Vou ser bem sincero. Penso eu que não. Não. Eu nunca perguntei pra Deus isso. Mas penso eu que não é errado a internet. Porque dentro da internet há coisas boas. O que eu digo coisas boas? Sobre a palavra de Deus. Tem muita gente que não tem uma Bíblia em casa. E a internet leva a ela ler uma Bíblia online. Mas basta nós como seres humanos, filhos de Deus, queremos filtrar o que queremos ver. A questão é o seguinte: veja o que alegra o coração de Deus. Mas a gente tem que lembrar muito firme nisso, que não é tudo que alegra o nosso coração que alegra o coração de Deus. Isso é muito. E assim, foi legal fazer esse podcast com você, que você trouxe esse pensamento seu aí. E melhor ainda que entrou o Serpa, que tem uma visão diferente, o Léo, eu. E assim, então você vai continuar frequentando esse ambiente. Boa. Mesmo sabendo que as pessoas aqui não pensam igual a você. Você não estaria pecando, não? Jesus veio ao mundo. Ninguém pensava igual a ele. Quase ninguém pensava igual a ele. Ele pecou? Não. Mas tem uma palavra Não. que diz. Pra caralho. Não. Tem uma palavra que diz que não andarás com os ímpios, ou uma coisa assim. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Quando Jesus estava comendo com pecadores, o que os mestres da lei disseram? Por que o seu mestre, por que vocês comem com pecadores? Porque daí Jesus responde, não é o justo que precisa de salvação, não é os que conhecem, que não é o justo que precisa de salvação, mas os enfermos precisam. Cara, e o que você tem pra falar pra esse pessoal aí que tá aí jogando, que tá se viciando, que perde seu tempo aí, né, na sua cabeça aí, pecando bastante e tal, né? Não é pecado, ele falou que não é pecado, Galão. Presta atenção. Não, mas o vício é pecado aí. Não, mas o vício vício é pecado em qualquer esfera, mas jogar joguinho não é pecado. Mas o vício Deve ter alguma passagem que. Isso é pecado. Mas peraí, você entendeu que não é pecado através da Bíblia ou alguma coisa que você pensou? Não, tem através da Bíblia. O vício é um pecado. É um pecado. Para dar uma resposta melhor, vamos, Galão, falar aqui. Existe a embriaguez, certo? E a embriaguez é uma coisa ruim ao ponto quando você se altera, certo? Sim. O já jogo. Tinha falado dessa embriaguez. Calma, agora eu vou falar do jogo. O jogo é tipo. É uma coisa muito parecida. Quando você começa a se embriagar e ter, tipo, nem que seja uma pequena mudança, virou um vício aquilo. Certo? Vamos dizer, virou uma mudança em você. Quando você joga, tipo, fica tanto tempo assim, você comete diversos pecados. Por quê? Primeiramente, o jogo, vamos ser sinceros, o jogo muitas vezes é uma perda de tempo. Entretenimento não é bem perda de tempo, mas. Se for, olha, eu vou voltar na fita métrica. Hoje eu não gasto meu tempo muito mais com o jogo. Porque a minha fita métrica tá pequena. Eu tenho pouco tempo de vida. Mas se você pegar uma Celzinha aí, que é um garoto de 15 anos, ou até você mesmo, que é um jovem de 15 anos, não é perda de tempo, não. Você vai estar interagindo entre outras pessoas, vai estar conhecendo um monte de cultura, sem sair de casa, conhecendo gente no país inteiro. Ateu, judeu, católico, preto, branco, favelado, militar. Eu já conheci até clonador de cartão aqui, cara. Eu já fui psicólogo dos outros. Então, pô, não é perca de tempo.
Hoje eu vejo, Ô, hoje eu acho mais perda de tempo pra mim ficar lá no joguinho lá discutindo quem é o melhor squad leader, ou brigando por causa de tanquinho, quem vai cavar a melhor fobzinha, quem joga pra caramba. Não tira meu boot, por favor, não tira meu boot. É que eu tava ouvindo Não tira, por favor, meu boot, não. Vou colocar de volta pra eu vejo mais perca de tempo eu estar lá no joguinho do que propriamente estar aqui, entendeu? Conversando com vocês, interagindo, escutando várias ideias. Você abriu minha mente, o Serpa, todo mundo. Né? Eu acho que isso aqui é uma busca de conhecimento, então não é perca de tempo em geral. Né? E às vezes se o jovem tem tempo igual o Maciel tem, você tem, porra, eu tô com 44 anos, velho. Eu já vivi 30 anos a mais que vocês, velho. Né? Talvez se eu ficar me envolvido nisso aqui muito tempo, em joguinho, vou ficar jogando pá, e talvez sim é uma perca de tempo. Eu tenho pouco tempo de vida, mas pra vocês não é. Entendeu? E o jogo Squad, pra mim, é um jogo fantástico, ele traz essa interatividade, esse conhecimento, essa busca, né? Então eu não vejo como perca de tempo, não. Ô, Galão, sendo bem sincero, a gente pede, não sei, é um pensamento meu. A gente pede pra, eu penso assim, né? O jogo 100% não é uma perda de tempo, como a internet também não. Mas a gente deve filtrar o que a gente faz aqui dentro. A gente pede pra ser parecido com Jesus, igual a ele. Eu acho que tem muitas horas, isso até, que em vez de a gente estar jogando, tipo, fazendo tal coisa, muitas vezes a gente podia estar estudando sobre Deus, entende? A gente poderia estar estudando mais sobre ele. Mas é a vocação que você teve, cara. É, então, você escolheu isso, você faz. Quem não quer, não faz. Não faz, cara. Tá, mas eu vou te fazer... Tá, eu entendi isso. Por que você quer obrigar as pessoas a fazer o que você quer? Mas eu não tô obrigando, eu tô falando a minha opinião. Sim, eu penso opinião, assim. Então, é aí que volta o que eu te falei dos extremos. Da mesma forma que tem um cara viciado aí babando. Fob, o live não pega meu tanque, não. Aquela brigaiada lá que eu já vi 2 marmanjos brigando por causa de tanque, brigando por causa de Fob. Tem que chegar o tio Galão lá e chegar a chinela no cara. Ele tá indo ao extremo. E às vezes quando você vai no extremo aí, vindo um jogo que tá cheio de ateu, nego viciado nessa porcaria de jogo aí, ou viciado nisso aqui, nesse bate-papo, nessa conversa fiada nossa aqui, você tá sendo extremista. É isso que eu tô te falando. Agora é bonito você impor a sua ideia, mas esse pré-julgamento, esse julgamento em cima das pessoas, eu acho isso assim. Mas eu não estou julgando, Galão. Mas aí você tem que entender que isso é o que você acha. Ué. Mas em momento nenhum ele disse que era pra todo mundo fazer isso, senhores. Ele tá só pregando o que ele acha e eu acho válido. Se eu falar o que eu acho, pode acabar esse podcast e ele Então fala o que você acha, já tá. Mas ele já disse, já. Fala ele aí, vai Léo. seguir o caminho. Agora tem outro cara. Não, cala a boca. Cala a boca. Fala não, pelo amor de Deus. O Serpa sabe o que eu acho. Eu falo, Serpa. Não, fica quieto. Fala, Léo, fala. Não, para. Você já viu o hipopótamo fazendo cocô? Que ele gira o rabinho assim? Já. É isso aí, é o Léo falando. Fala, não, 05. Mas foi legal você trazer esse tema pra nós. Eu acho que já até prolongamos demais. Deixa eu ver quanto tempo de live tem aqui. Direto das profundezas. Deixa eu ver quanto tempo de live já tem aqui. 1h30. Eu acho que alguém tem alguma coisa. Tirou proveito desse. Só deixa eu dar uma conversa. Eu esqueci de perguntar. O que é? Qual a sua idade atual? Quantos anos você tem? Tenho 15 anos, certo? Entendi. Há quanto tempo você tá nessa? Desde quando você nasceu? Por causa da família que te moldou nisso aí? Ou você... Não, assim... Na escola tinha uma amiga minha que era evangélica. Sei. E daí, mas eu não seguia. Eu seguia, tipo, os caminhos de Deus, mas não tão firme assim, né? Não, também nem não seguia muito, assim, sendo bem sincero. Um dia eu tava na casa de um amigo meu, e do nada chegou o meu amigo. E a irmã dele, que o meu amigo, a família dele é evangélica, mas é muito não. Mas a irmã dele, a família dele é evangélica, mas ele não pratica muito. Entendi. Mas a irmã dele é. Daí ele tinha juntando a gente por uma... E isso era amiga mesmo ou tinha algum interesse por trás? Você Amiga minha mesmo. Tava de mas olho qual é a igreja exatamente? Igreja Batista.
Ah, tá. A Batista é Eu aquela... posso te contar uma história de igreja? É evangélica, Eu posso, né? posso te contar uma história de igreja? Quando eu tava no Só vou quarto... continuar minha história, Ah, termina então. Daí ele chegou assim e falou, vamos lá, filho. Tipo, é um culto em casa, filho. Uma célula, mais ou menos. Ah, Mas é pra um pastor, é pra um líder que faz, né? Aham. Daí a gente foi lá, eu fui, gostei e continuei indo. Porque é diferente. É diferente você andar com pessoas tipo, cheias do Espírito Santo, cheias de Deus, do que você andar uma pessoa, tipo, andar com pessoas que são muito parecidas, são muito apaixonadas pelos prazeres da carne. É diferente. E é diferente isso. E com isso eu comecei a ir lá e eu comecei a ir na igreja. Eu comecei a ler a Bíblia de novo, comecei a seguir firme as palavras de Deus, comecei a voltar realmente à essência e tô até hoje. Entendi. E Mas- lá não pode beber? Quais são as restrições lá na Igreja Batista? O meu ministério, né, filho, que tem cada ministério. Meu ministério de jovem diz que o jovem, que eu saiba, né, o jovem é um auxílio, né, não é uma ordem, né. Eu acho que não, é um auxílio. Não comece a namorar antes dos 18 anos, tipo, tenha uma base firmada, consiga bancar o namoro, essas coisas. Tipo, isso daí não tá dizendo, mas eles nos dão algumas coisas. É um Mas negócio implícito, né? Não tá falando em lugar nenhum. mas em relação a isso, a ministério, cada ministério pode colocar essas coisas. Tem ministério que diz que não pode raspar os pelos do corpo, ministério que diz sobre diversas coisas, sabe? Pode raspar o pelo do corpo pra homem, né? Tem muito ministério que não gosta de mulher também. Pra Posso te mulher contar também. umas histórias? Posso te contar? Aí fica fácil pra casar depois antes do casamento. Eu posso te contar umas histórias, assim, um pouco engraçado. O Escoa vai gostar. Pera lá um pouquinho, deixa eu contar aqui. Eu também, quando eu tava no exército, só que eu tava bem no mundo mundano, né? Eu é um pouco mais velho que você, meus 18, 19 anos aqui. Todo dia, cara, o que tinha de evangélico no exército, todo dia um chegava querendo me puxar. E realmente, se ele tivesse me puxado, até tinha me feito não fazer tanta cagada igual eu já fiz. Mas enfim, o cara ficava todo dia ali pregando na minha cabeça ali, eu escutava e tal, né? E ele não vão lá na igreja e tal. Eu vou te ser sincero, eu sempre tive um pouco de medo dessas igrejas, principalmente as evangélicas. Eu não tenho nada contra, tá? Eu acho que é até louvável e faz bem para o ser humano procurar uma igreja. Ainda mais se ele não estiver bem consigo mesmo. As respostas de tudo, como eu e o Shogun falamos aqui, tá nos livros sagrados. Quem tá doente vai pro hospital, né? Não, mas a gente Amém. tem a maior doença nossa é psicológica. Eu Exato. sabia das merdas que eu tava fazendo, eu sabia o que eu buscava e eu não fui. Aí eu conheci minha mulher. Comecei, já tem 24 anos, não sou casado, ela não quis casar na igreja, a gente tem as nossas devoções aqui, somos católicos não praticantes, mas eu tenho muita fé em Deus. E minha esposa já viveu na igreja evangélica. Ela foi da Batista da Lagoinha. E ela conta na época que ela namorava ela e a amiga dela, antes de me conhecer, né? Cada uma namorava os rapazes lá da igreja. Cada uma namorava um. Quando ela percebeu, a colega dela tá ficando com o namorado dela. Dentro da igreja, todo mundo lá bonitinho. Então, o que eu vejo às vezes da igreja e lá são falhas dentro da própria instituição. Só que se a gente pegar em tudo, no âmbito, né, existe bar que tem um ambiente bom, existe associação que é boa, existe governos que são bons, então tudo tem suas imperfeições. Mas eu fiquei meio receoso com isso, porque é um lugar que prega... Aí ela falava que chegava na casa da filha dessa amiga dela. A filha dela, essa amiga dela, era filha de um pastor. Um filho de pastor da igreja da Lagoinha. Quando ela chegou lá, da Batista da Lagoinha em Belo Horizonte, quando ela chegou lá, o pai estava brigando com a filha por causa de uma lata de milho. Eles brigando na mesa por causa de comida. Ela falou, pô, o cara fica lá na igreja, lá pregando um monte de coisa, um blá 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 danado, e na prática ele não executava. Então ele via que, por mais que o cara tenha esse segmento, eu vou seguir na linha, beleza, você fala, você tá pregando a palavra de Deus, você tá correto de fazer isso, mas na prática a maioria não segue, cara. As piores beatas, as piores pessoas que eu conheço aqui no meu bar, que eu moro numa cidade do interior. Ninguém segue, é muito amplo isso aí, tem gente que segue.
Sim, Tem gente que sim. segue, mas sim. se eu contasse nos dedos Dedos, quantas pessoas que igual Deus me comanda apareceram na minha vida, eu acho que o céu tem muito pouca gente, cara. Pô, eu também acho. Aí o que que acontece? Então eu vejo essa falha, eu vejo uma certa hipocrisia nessas pessoas. As beatas aqui passam aqui com a bebinha debaixo do braço, sei o quê, mas tá ali falando do vizinho, tá ali jogando uma vizinha contra a outra, né? Tá aí julgando a gente, às vezes, igual que eu falo com você, que eu tenho medo do extremo. A pessoa fica bitolada naquilo. Não, eu tenho que seguir, senão eu vou pro céu, não vou pro céu, não vou pro céu. Fulano lá, ó, que lá é ateu, ele tá fazendo, tá dando lá, ó, tá adotou um menino, mas ele não vai pro céu, não. Ele pode tá fazendo bondade, mas ele não segue a palavra do Senhor. Mas a outra tá lá brigando por causa de um prato de comida, ficando com o namorado da amiga. Não, mas eu vou pro céu, porque eu tô aqui na casa do Senhor. Então tem hora, cara. Foi o que eu disse pra você, Galão. Tem hora que eu tenho medo dos extremos. Eu vou te falar, tô falando o meu pensamento. Então, assim, eu te falo, aqui nesse mundo virtual, as pessoas que mais me ajudaram, elas são ateus. Eu falo que, assim, eu adoro o extremo. Né? O meu melhor amigo é cruzeirense, fumador de maconha. Eu fui militar de direita. E ele torce pro Cruzeiro, eu torço pro Atlético. Né? O Serpa aí, né, às vezes não tem nada a ver comigo, mas a gente já tem um laço de amizade. Construímos o Reação, eu, ele, o tio avô, com outras pessoas também, e aí encaixa até você, né? Que eu acho que essa diversidade de pessoas é maravilhoso, cara. Mas eu tenho muito medo dos extremos. Ah, mas eu falo pra você, eu deixo de ir na igreja por causa dessas pessoas? Não deixo também, não. Né? A gente, às vezes, tem que visitar a casa do Senhor pra glorificar a gente, pra tirar coisa ruim, né? Agora, o Serpa aí falou uma coisa interessante, que outro dia eu vi uma pregação do padre, que esse tempo de pandemia, eu moro em frente à igreja, o padre falou assim: tente acabar com a miséria humana. Quais que são as misérias humanas? A vaidade, a gula, a ganância, o egoísmo, né? A falta de compaixão com o próximo. Essas que são as misérias humanas. E a gente tem que acabar com isso o tempo todo. O que eu vejo aí, às vezes, essa hipocrisia de algumas pessoas que usam a palavra de Deus para, às vezes, esconder no tapete as coisas sujas delas. É isso que eu tenho medo, entendeu? Mas, enfim, eu respeito, achei bacana o papo aqui, não fiz aquele sucesso. Galão, eu só preciso falar uma coisa aqui respondendo você. Pode falar? Não, pode falar, eu já tô quase finalizando o processo aqui, mas pode falar, não tem problema. Deixa eu falar uma coisa, então. Galão, muitas pessoas dizem que vivem à risca a palavra de Deus, certo? E com isso fazem tantas coisas que é errado, certo? O problema não é um problema, é que as pessoas fazem e ninguém sabe. Você tem um pouco de hipocrisia, mas é verdade, minha. Porque muitas vezes a gente faz coisa errada, mas ninguém sabe. E por isso que a gente fala, por isso que Paulo diz que não existe nenhum outro pecador maior que ele. Porque muitas vezes só a gente sabe, ninguém sabe, nem nosso melhor amigo, só Deus sabe realmente o nosso verdadeiro desafio. Entende? E agora, em relação a pessoas que falam que vivem extremamente, fazem tantas coisas assim, elas não vivem extremamente. Porque não adianta ir na igreja e não ser igreja em outros lugares. Entende? Qual que é a igreja? Ela passa a palavra de Deus, certo? Tem muitos pastores que pregam e não fazem a palavra de Deus. Isso é verdade. E existirá muitas pessoas que irão continuar fazendo isso. Mas basta querer. Você também não pode entrar em qualquer igreja e a gente também tem que filtrar muitas coisas que a gente escuta. Porque, como diz na Bíblia, vai ter pessoas que não vão pregar a verdade. Mas as pessoas falam que vivem firmemente a palavra de Deus, mas não vivem. Esse é o tipo de pessoa que a gente deve afastar da gente. A gente deve filtrar também as pessoas que andam com a gente, entende? Mas a questão é o seguinte, cara. Cada um... Eu vou continuar seguindo firme a palavra de Deus. Tentando, né? Cada dia, cada vez sendo mais intimidade. Mas cada um tem a sua decisão de seguir ou não, certo? Isso é fato. Mas a questão disso é... Isso acontece realmente, esses erros dentro da igreja. Mas a questão é a seguinte.
Se você tivesse com um copo dentro da igreja, se um dia você chegar pro seu pastor e falar, pastor, tem muita pessoa que é invejosa aqui dentro, faz coisas más, essas coisas, certo? E se for o próprio pastor que tá fazendo? Galão, deixa eu terminar. E daí o pastor te dá um copo de água e manda você andar pela igreja só olhando no copo de água, sem prestar atenção em nada. E você anda e volta pro pastor, daí o pastor te pergunta uma coisa. Se ele viu alguém falando mal do outro, se alguém ficou vendo alguém, tipo, se viu alguma coisa ruim lá dentro. Daí ele dá a volta e o pastor pergunta, daí, tipo, a gente tem que ter a seguinte questão. Quando a gente vai pra igreja, a gente não deve ter os olhos nas pessoas que vão estar lá, a gente deve ter os olhos em Jesus. Entende? Sim. Questão. Eu sei disso, cara, mas às vezes isso incomoda. Você tem que ir nos lugares que você tá se sentindo bem. Mas eu entendi o seu recado. Eu também faço isso, igual eu te falei, eu não deixo de ir na igreja. Mas é igual eu tô te falando, eu não vou ser extremista. Eu não vou julgar um cara que é ateu, um cara que é do candomblé, um cara que é judeu. Cara, eu não tô aqui pra julgar. Não cabe a nós não julgar cabe. ninguém. Entendeu? E às vezes quando você vem com esse extremo seu, e às vezes muitas pessoas falam assim pra mim, porra, cara, tem um cara lá no servidor pregando no meio do jogo. Já me falaram isso. Porra, Galão, você tem um admin pregador aí. Não, cara, eu vou dar uma conversada agora. É igual a mesma coisa lá, o seu treinador falou, meu filho, reza lá na sua igreja, reza muito pra gente, mas aqui é hora de treinar, porra. Entendeu? É isso que eu tô te falando. O que eu tô te falando, que você tem uma missão, você tem uma vocação, você descobriu ela, vai em frente, cara. Mas eu acho que você ainda é muito imaturo. O Léo chegou numa verdade aqui e ele falou assim pra você, você fez tecnólogo? Você estudou? Ainda não. Você vai amadurecer, às vezes, a sua cabeça, vai mudar o seu âmbito de muita coisa, porque você ainda é jovem. Assim, eu prefiro ver um jovem igual você, focado na igreja, falando palavras bonitas igual nessa live aqui. Você ficou falando coisas maravilhosas. E tem dia que você entra aqui, eu tô escutando alguma coisa, você já até outro dia fez uma oração. A gente fez uma oração junto para aquela amiga minha que tá no hospital lá. Porra, aquilo foi muito bacana. É melhor do que eu encontrar um cara arrombado aqui que vem aqui só me amolar. Eu acho que o seu trabalho... Só que você tem que tomar cuidado com os extremos. E é bom você, às vezes, escutar o lado do outro. Eu, por exemplo, igual eu te falei, eu não julgo. Eu tive excelentes colegas lá no quartel que eram evangélicos, sempre me trataram bem, sempre me ajudaram, vieram com uma palavra de consolo, mas eu não estava preparado para ir para a igreja, porque a igreja católica é evangélica junto com ele. Não era aqui. Ainda continuo lutando. Não é por causa das pessoas, mas eu não quero seguir essa linha de raciocínio. Essa, né? Eu extremo. Não, se eu não seguir ao pé da letra, eu não vou pro céu. Já pensou, você chega lá no céu e você vê as pessoas que você julgou, né? E chegar lá e você vê, porra, que julguei aquele monte de gente, estão todos aqui comigo. Né? Igual você falou, olha só pra você falou, Deus é um Big Brother, cara. Você tem livre-arbítrio. Deus é um Big Brother. Você tem livre-arbítrio para fazer o que você quer. Ele sempre vai estar de olho. Não adianta você esconder nada, não. É por isso que aqui no Reação, por mais que as pessoas falem que o Galão é isso, o Galão roubou, faz lá a mijada no copo lá, aquela foto maravilhosa. Adoro aquele meme. Né? Adoro a foto. Porra, ficou parecido demais, ainda mais a parte do pinto. Ficou parecidíssimo. Eu achei que ficou grande. Porra, ele ficou até maior do que o normal. Eu achei que fantástico. Né? Agora, quando o cara fala robô e tal, ninguém viveu a minha relação com as pessoas, não sabe o que estava passando dentro de mim, para eu abandonar aquele mundo e formar o Reação. Então, aí formei o Reação, eu não perguntei o CEP, você é da minha igreja? Você segue a igreja bonitinho, tal. Você tem que concordar comigo? Não, muitas vezes ele, o Léo, o Bruno, o titio avô, o Paulo da Viola, as pessoas que estão mais envolvidas aqui há mais tempo, eles não concordam com as minhas atitudes e às vezes eu não concordo com a deles. Mas isso volta o que eu falei para vocês aqui desde o início. O jogo aqui é fantástico, não acho que é pecado, acho que é uma coisa maravilhosa. Eu não concordo, não. Faz um bem danado para os jovens, mas tem que seguir essa linha de raciocínio, respeito, entendeu? Galão, mas eu achei a entrevista aqui maravilhosa. Eu vou estar encerrando porque a live já ficou grande pra caralho. Tem 9 pessoas assistindo aqui. Calma aí, Galão. Vamos. Deixa eu falar mais uma coisa aqui.
Acho que é o final. Todo mundo sabe que todo mundo não precisa ser inteligente para ver que falta alguma coisa. Todos nós, no mundo, né? E, cara, todo mundo tem a questão de querer seguir extremista ou não extremista, certo? De acreditar ou não acreditar. Extremista, eu digo seguir radicalmente a palavra de Deus. Seguir radicalmente ou acreditar ou não acreditar. Cara, mas a questão é a seguinte. Você tem seu livre-arbítrio, faça o que você quiser. Mas se você preza, sendo bem sério, mas se você quer viver de acordo com a vontade de Deus, viva. Mas o que a gente faz na Terra ecoa na eternidade. Amém. É isso aí, mas a entrevista foi legal. Obrigado pela participação de todos aí. São 10 pessoas na live aí. Eu vou estar colocando isso lá no canal do YouTube. Ô, Galão. Pro pessoal. Obrigado pela entrevista aí. A gente vai fazer um novo podcast amanhã. Vou procurar um tema aqui. E um abraço para todos aí. Calma aí, Galão. Oi. Deixa eu orar por todo mundo aí. Pode orar, meu filho. Vou orar então. Daí, se quiser, quem mesmo que não acredite, se quiser fechar o olho por educação, vou começar. Deus, Pai eterno, Pai altíssimo, obrigado, Pai, por esse momento, mesmo com algumas resistões e muitas intrigas, Pai. Obrigado por podermos estar aqui, Senhor Deus. Tu és maravilhoso, Tu és lindo. Sabemos, Pai, que só tem um modo de chegar a Ti, que é por Cristo Jesus. Mas, Pai, eu oro nesse momento que o Senhor vá cuidando dos nossos corações, cuidando da nossa vida, abrindo nosso coração para a Tua palavra e nos guiando pelo Seu caminho, Pai. Nos derrama o Seu bálsamo novo, nos cuida de cada um de nós e causa arrependimento dentro de cada um de nós. Em nome de Jesus, cuida de nós, Pai. Amém. 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 Então, Cuida do nosso reação, cuida dos nossos players, dê saúde para muita gente que está aí. Muita gente está precisando de uma palavra de conforto. Esses dias mesmo eu conversei com um membro aqui durante 2 horas, passei, né, ajudando ele, porque ele estava com alguns problemas, precisava de um conselho. Eu não sou melhor do que ninguém, mas a vivência de vida ajuda a gente, às vezes, um jovem que está perdido. Continua seu trabalho, cara, acho fantástico. É igual eu te falo, a única coisa que eu acho que você tem que tomar cuidado é com os excessos, entendeu? E valeu pelo papo aí, obrigado Serpa, Léo, por ter participado aqui, eu sei que vocês seguraram muita coisa aí, a discussão o debate foi bem saudável, chegamos boas conclusões aqui que o joguinho nosso não é pecado, que o pecado é o vício em excesso, que o pecado é o desrespeito ao próximo, que o pecado é usar hacker, que o pecado é fazer gosto, que é jogar de forma desleal, isso sim é pecado. A diversão, ela feita de forma sadia, ela sempre vai levar ao bem, né? E é isso aí, pessoal, muito obrigado por mais uma live, obrigado a todos que estão aí, um abraço.